aí depois já disponibilizo o link. Foi? Foi. Está gravando. Vou compartilhar a aula para vocês agora, aqueles slides. É justamente esses slides aqui, como estava antes. Deixa eu tirar essa tela aqui. Aí, eu mostrei para vocês lá naquele vídeo, aquela videoaula lá. Quem assistir com fone vai ver a musiquinha tocando, inclusive a Top Gear, né? Essa ideia, essa brincadeira é justamente para resgatar isso de algum momento que vocês já viram no curso. Todo mundo aqui já deve ter feito probabilidade estatística, quem não fez, né? Já deve ter visto em alguma reportagem, alguma ideia sobre a questão de quando eu estou realizando um estudo estatístico, eu não consigo atingir todas as pessoas desse estudo. Mas no começo do trabalho, pelo qual ponto a gente começou a desenvolver sempre, né? Na sala de aula, nessas videoaulas agora, nessas videoconferências e tudo mais. A gente sempre atacou que o ponto central da disciplina, o ponto central do trabalho de vocês é definir essa palavrinha aqui embaixo, ó, objetivo. O ponto central da problemática, que é o que a gente vai gastar mais tempo, é justamente definir essa palavra. Qual o meu objetivo geral? Porque quando eu definir esse objetivo geral, quando eu ter a minha problemática, eu ter meu objetivo geral, eu vou conseguir fazer todas as etapas do desenvolvimento do trabalho acima. Então, eu vou conseguir fazer o meu experimento, vou conseguir coletar dados, vou conseguir estudar como que eu faço para coletar esses dados, vou estudar se essas variáveis aí de fato precisam ser qualitativas, quantitativas. Tudo que eu estiver trabalhando vai ser vinculado ao objetivo que eu possuo. Se o meu objetivo está bem definido, está bem consolidado, eu tenho uma resposta de um trabalho bem executado, né? Onde eu não tenho pontas soltas. Se o meu objetivo é aleatório, se eu não tenho aí uma ideia central do que eu vou fazer, eu não consigo definir tudo que eu preciso para poder construir esse objetivo, no final eu vou ter um trabalho que pode apresentar falhas. Então, todos os passos do trabalho de vocês, a gente vai bater isso da primeira até a última aula, todos os passos, seja na introdução, seja no desenvolvimento, seja na metodologia, tudo vai ter que sempre ser apontado para o objetivo. Se vocês estiverem fazendo um texto lá na introdução e esse texto não tiver um viés para ajudar no seu objetivo ou para criticar a realidade onde seu objetivo vai se inserir como a problemática ou como a solução, não tem o porquê aquele parágrafo está lá. Não tem o porquê aquele texto está lá. Então, é importante que a gente tenha essa concepção, porque se, por exemplo, a Cíntia resolveu falar sobre sistemas de geração de energia por meio de painéis, de sistemas eólicos, né? Se porventura o trabalho dela é falar sobre sistemas de energia proveniente dos parques eólicos, não tem o porquê, a não ser que ela venha utilizar isso aí como uma possibilidade de crítica e tudo mais, ela falar sobre os veículos elétricos. Não tem porque ela fala sobre os carros solares, não tem porque ela fala de métodos de otimização, se isso não for o foco do trabalho dela, se isso não for o que ela vai utilizar. Ela pode sim falar dos veículos elétricos, ela pode sim falar de outras fontes, mas para ela utilizar esse foco, ela vai ter que falar, olha, eu preciso de gerar mais energia porque o consumo está aumentando com o passar dos anos em relação a esse segmento. Então, tudo que eu for utilizar deve ser vinculado ao tópico que eu preciso de estar trabalhando. Eu vi que a Cintia estava querendo desligar o áudio aí, Cintia, eu já desliguei para você, o vídeo, né? Eu desliguei para você não precisar de ficar tapando, tá? Qualquer coisa, se precisar de abrir, você pode abrir depois. Então, nesse sentido, a gente vai ter essa definição de estatística descritiva, probabilidade, estatística inferencial. Para quem já viu a videoaula, já está ok. Quem não viu, vê agora e levanta as perguntas já em relação a isso. Eu tenho 3 tipos de elementos quando eu trabalho com estatística. Estatística descritiva, a probabilidade e a estatística inferencial. Apareceu alguém aqui no chat. Deixa eu ver. Obrigado. Tá bom. A estatística inferencial e a estatística descritiva são aqueles elementos onde eu vou trabalhar com a solução já de praxe. Então, se eu estou trabalhando com a estatística descritiva, o que quer dizer essa estatística descritiva para a gente? Eu vou conhecer os dados. O Júnior vai trabalhar lá com a subestação. Aí ele chamou a Camila e falou assim, Camila, me ajuda aí lá na subestação que eu estou com um pouco medo de chegar lá e não conseguir coletar os dados e tudo mais. Aí chega lá o Bruno e a Camila para coletar os dados, né? E aí, quando ele vai se deparar com esses dados, ele verifica que os dados que estão na subestação produzem um tipo de erro, produzem um tipo de incerteza. Então, eu preciso de dizer no meu estudo qual que é essa incerteza.
E os estudos de probabilidade, de fato, vão associar as incertezas com os dados que eu possuo, tá? Se eu hoje for trabalhar com a população dos estudantes de engenharia, eu falo assim, ó, qual que seria, vou fazer uma pesquisa sobre aí o grau de instrução a respeito de um assunto, sobre as políticas públicas no setor de energia, as políticas públicas no setor da pesquisa operacional, da engenharia, qualquer política pública. Para eu conhecer, eu preciso de entrevistar os estudantes. Qual seria a margem de utilização para eu ter 100% de efetividade que a minha pesquisa é ok? A margem seria eu conseguir entrevistar todos os estudantes de engenharia daquele ambiente que eu estou executando. Então, se eu quero fazer, se o meu estudo é fazer uma análise sobre o estudante de engenharia no último período, aí eu vou ter que acessar todos os estudantes. Se eu conseguir acessar todos os estudantes, eu não tenho certeza, 100% de certeza que eu vou chegar para todos os momentos. Mas se porventura eu deixar de acessar a 10 estudantes, aquelas 10 pessoas vão me causar aí uma margem de incerteza, porque essa incerteza, se a pessoa tivesse respondido diferente ao questionamento que eu tinha feito no início, eu iria ter uma resposta um pouco diferente. Então, a probabilidade traz para a gente a incerteza em relação aos dados. Depois a gente tem aí conhecer os dados. Se a minha pesquisa, se a Betina estava fazendo a pesquisa sobre gestão de energia, ela vai trabalhar com as contas de luz, sobre os sistemas lá da fábrica que ela está acompanhando, ela precisa conhecer bem as variáveis. Porque se ela hoje falar que aquela variável ela vai ter uma margem de ser uma variável contínua e tudo mais, e amanhã ela falar que aquela variável ela não é mais um número, ela é só um sim ou não, ou essa variável é apenas um possui ou não possui alguma coisa, ou está apto ou não está apto, mudei o tipo de variável, eu mudo todo o meu estudo. Então, eu tenho que conhecer os dados. Os campos da estatística que vão definir os dados se chama estatística descritiva. Então, todo trabalho que for trabalhar com determinação de dados, sistemas aí de análise de estatística, sistema de comparação, sistema de questionário, vocês vão ter que utilizar a análise estatística. Essa aula que eu fiz hoje foi justamente por questionamento de 3 pessoas que vieram com o questionário já pronto, falando, ó, professor, a gente vai aplicar esse questionário a 100 pessoas, a gente vai fazer isso e tudo mais, e a gente está querendo fazer isso. Tá legal? Aí eu falei assim, tá, mas como você chegou nesse número? Quem que é a sua população? Quem que é a sua amostra? Qual que foi o processo de amostragem que você fez? Aí a pessoa falou, não, professor, a gente só quer fazer com 100 pessoas. Não é assim. A gente não vai definir uma quantidade de pessoas e vai executar. Por isso que eu fiquei tão preocupado e fui lá e resolvi incluir isso aqui no tópico da aula de vocês, né? Porque se vocês saírem hoje para o mercado, ou se saírem para algum ambiente que vocês precisam de executar alguma experiência de pesquisa, de fato, a primeira coisa que vocês vão ter que se preocupar é com a amostra. Ou seja, o que eu tenho de população? O que é a definição de população? Definição de população é eu conseguir investigar a área que eu vou atuar como objetivo geral. Se o meu objetivo geral é pesquisar todos os estudantes da engenharia elétrica ou todos os estudantes da engenharia de produção, por exemplo, do último período de uma faculdade, eu tenho aí uma margem de 50, 40 estudantes. Agora, se eu falar assim, ó, eu quero estudar todos os estudantes de engenharia de produção do Espírito Santo, aí a população ela se expande para todos os cursos, né, todas as regiões, todas as faculdades que possuem curso de engenharia de produção ou engenharia elétrica. Então, a população ela vai ser definida no objetivo da minha pesquisa. Quanto mais restrito for o meu objetivo, melhor vai ser o resultado que eu vou ter. Por isso que constantemente a gente fala, olha, se o seu resultado ele é legal, se o resultado ele é positivo, você vai ter aí uma representação mais favorável, né? Por isso que a gente trabalhando com esse tipo de elemento, vocês conseguem ter um resultado mais legal para a atualização de vocês. Então, quando eu tenho o meu resultado, o meu resultado em relação aos dados, quando eu conheço esses dados, conheço as certezas dos dados, o que eu preciso fazer agora? Tirar essas conclusões. E aí as conclusões, as estatísticas inferenciais são aquelas ferramentas que dão para a gente as conclusões possíveis em cima dos dados. Teste do Q quadrado, teste de distribuição T, teste de hipóteses, né? Qualquer teste que me fale aí o valor de hipóteses. Então, conhecer isso é legal também. Para aqueles que não conhecem, para aqueles que estão aí na beira para se formar e não sabem o que é um teste de hipótese, que não sabem o que é uma repercussão do uso da estatística aplicada a uma análise de dados, é legal vocês também utilizarem isso como uma forma de agregar valor ao TCC de vocês e, em contrapartida, vocês terem um conhecimento mais sólido em relação a tudo isso, né? Por isso que eu deixei aí isso bem claro para ajudar vocês nesse sentido.
Isso aqui também é legal, quando vocês fizerem o trabalho de vocês, um teste negativo, um resultado negativo, ele não quer dizer que isso não pode ser aproveitado. Isso se estende aí para o que vocês vão desenvolver lá no relatório de vocês. Vocês estão com uma ideia, vocês abrem uma hipótese, essa hipótese você está querendo encontrar, né, a representação do que você vai estar estudando, e no final você descobriu algo totalmente errado, algo totalmente inverso. Isso é errado? Isso é desprezado? Não. Um resultado negativo, quando tem um fundo estatístico bem elaborado, também é considerado um bom resultado. Não é problema você ter um resultado negativo. O problema é você não conseguir pontuar um resultado que está bem elaborado, tá, galera? Isso aí é legal de vocês nunca se esquecerem, nunca trocarem aí por besteira e ir lá e tentar fraudar os dados e tudo mais. Tem muita gente que faz isso, né? Coloca lá, tenta trocar os dados e para poder chegar no valor que ele quer, mas não pode fazer isso nunca. Aí eu falei lá na videoaula para vocês que a gente trabalha com dados estatísticos, a gente vai elaborar amostras, então as amostras são justamente o ponto onde você vai conseguir, a partir de uma população, coletar indivíduos que vão representar essa população. A gente faz isso porque para poder fazer esse procedimento com toda a população seria muito custoso, seria muito difícil da gente conseguir fazer isso aí com toda a população. Então é legal a gente utilizar a amostra para conseguir separar e dividir essa parte. O Gabriel quer fazer uma pergunta? Pode falar, Gabriel. Ou pode escrever, tanto faz. Professor, uma dúvida. Eu entendi que nessa etapa nessa disciplina, né, de metodologia, a gente não vai mostrar nenhum resultado. Isso, não. Por mais que a pessoa se dedique a fazer esses métodos estatísticos aí de pesquisa que você está comentando, os resultados não vão entrar. Eu só daria a base no referencial teórico, mas a pesquisa em si não entraria agora, correto? Pera, olha, o que você vai encontrar dessa pesquisa não vai entrar agora. Mas como você vai coletar o dado, como você vai processar ele, que método você vai utilizar, ele entra, tá? Beleza. A diferença é que eu não teria o resultado final aí para o meu dado, não teria lá aplicado um teste. Mas a estatística descritiva e a probabilidade pode ser feita. O que não pode é a inferencial. Beleza, joia? Perfeito. Joia, valeu. E aí, galera, abrindo um parênteses aí para o que o Gabriel, né, falou, não é porque eu estou fazendo um trabalho que eu preciso de utilizar conceito de população em amostra. Não é. Isso depende do trabalho. Muitas pessoas aqui não vão precisar de fazer isso. E de fato não vão. Mas, se você estiver trabalhando com questões populacionais, você pode fazer o processo de amostragem. E quando você puder fazer esse processo de amostragem, é aqui que esse material vai ser útil. Ah, professor, mas isso não é útil para a minha área. O que eu estou fazendo aqui, então? Você está tendo conhecimento agregado sobre como você pode fazer a amostra quando você precisar de fazer esse tipo de distribuição de probabilidades e tudo mais. Quando você precisar de trabalhar com populações grandes e você precisar de escolher uma amostra. É bem rapidinho, mas é para poder dar um norte para aquelas pessoas que de fato estão precisando. E aí as dúvidas de vocês, novamente, né, a gente vai sempre juntando para poder depois montar um material como eu fiz hoje, para poder esclarecer isso para muitos grupos que possam estar perdidos, né? E aí, essa amostra a gente já sabe que pode ser utilizada para poder suprir a necessidade de se atingir o maior número de pessoas que façam a minha pesquisa ser satisfatória, mas às vezes esse número de pessoas ele é restrito, né? Eu não consigo atingir todas as pessoas. Então, se eu não consigo atingir todas as pessoas, eu preciso de tomar um cuidado especial em como eu vou fazer para poder coletar esses dados, para poder depois chegar nessa quantidade aí de pessoas que eu preciso e executar a minha pesquisa. Então, por que eu vou utilizar a amostra? Eu parto de uma população, faço a generalização e a partir dessa generalização eu crio o meu estudo e aplico na minha população. Professor, já vi isso, já sei isso, já vi a videoaula e já está ok. Ótimo. Esse conceito de mostrar um conteúdo e depois apresentar na aula vai facilitar ainda mais a absorção de vocês, tá? Mas aqui a gente vai passar mais rapidinho. A probabilidade, a amostra probabilística, nada mais nada menos do que vocês colocarem tudo em um saquinho, é como se a gente fizesse uma ordem aí, colocasse um saquinho e depois fosse lá e sorteasse os números que a gente precisa de ter para representação. Aí eu também apresentei para vocês a probabilidade estratificada, né? A amostra que provém de uma probabilidade de formação estratificada. Eu vou fazer um processo de amostragem estratificada. O que quer dizer isso? Quer dizer que se vocês estiverem trabalhando numa amostra estratificada, você vai dividir a sua população em várias partes e para cada parte eu vou fazer um sorteio, vou fazer uma investigação. Isso aqui é útil
principalmente nos casos onde, por exemplo, vocês têm extratos que são semelhantes. Se a gente estivesse trabalhando aqui com uma análise de investigação sobre o comportamento aí dos estudantes do primeiro ao quinto período, né? Do primeiro ao quinto período, eu posso pegar uma sala que é do primeiro, uma sala que é do segundo, terceiro, quarto e quinto, e aí a aplicação que eu fizer para os alunos que estão no primeiro período, aqueles alunos que estão motivados e tudo mais, vai ser um resultado. Quando eu chegar lá no terceiro período, depois de já ter feito cálculo 1, cálculo 2, a pessoa pode estar um pouquinho mais desmotivada e tudo mais. Então, dependendo do perfil que eu estou analisando, 1, 2, 3, 4 ou 5, eu tenho um comportamento que é igual por período e um comportamento substancialmente diferente quando eu mudo os períodos, que é justamente o que está dizendo aqui. Ó. Muitas vezes a população, o que quer dizer população para a gente? O campo do estudo que eu estou executando, o campo do estudo que eu escolhi aplicar a minha pesquisa, se divide em subpopulações ou estratos, sendo razoavelmente supor que cada estrato, de estrato para estrato, né, a variável de interesse apresenta um comportamento diverso. Se eu olhar um aluno que está no primeiro período, eu vou ter um comportamento totalmente diferente do aluno que está no 10º período. Tá? E assim por diante. Né? Se eu olhar uma pessoa de um bairro, né, um bairro, vou chamar aqui um bairro qualquer, o exemplo que eu usei lá no slide, se eu olhar o bairro lá de Goiabeiras, posso ter a pessoa que está no bairro Goiabeiras um comportamento diferente da pessoa que mora no centro, da pessoa que mora em Jardim Camburi, da pessoa que mora na Praia do Canto, na Mata da Praia, qualquer situação, se eles estão agrupados, né, as pessoas que estão agrupadas tendem a ter o mesmo comportamento. Por isso que quando a gente vai fazer uma análise de interesse estatístico, a gente acaba pegando a análise para aquele grupo. Então, sendo razoavelmente supor, né, que a gente vai ter o mesmo comportamento diferente entre os grupos, mas eu consigo falar que o comportamento pode ser homogêneo dentro de cada extrato, ou pelo menos um comportamento mais semelhante. E aí a tendência que eu tenho de sortear um número dentro de um extrato, aí, se eu pegar aí a opinião sobre os alagamentos em Maruípe, por exemplo, onde a gente sabe que constantemente alaga, né? Pelo menos as informações que eu já vi desde que eu mudei para cá. Eu sei que as pessoas que moram lá vão ter uma informação sobre alagamento, mas se eu pegar um bairro mais alto, onde a gente não tem a presença de alagamento, aquela opinião sobre os alagamentos vai ser diferente. Então, dependendo do comportamento que eu tenho, esse comportamento vai ser influenciado pela região ou extrato onde eu estou fazendo essa análise. Por isso que é legal a gente ter esse princípio aí de análise estratificada. E no próprio videoaula eu fiz esse exemplo, né, onde a gente tinha extrato de professor, funcionário, estudante, e aí se eu quero fazer a opinião, saber a opinião sobre uma universidade, sobre uma faculdade no caso, se eu tenho esse número aí de 80 professores, 120 funcionários, 600 estudantes, né, eu vou precisar, nesse caso, de fazer uma análise com todos os extratos dos professores, dos funcionários e dos estudantes. Eu não posso fazer análise só perguntando para os estudantes, eu não posso fazer análise só perguntando para os funcionários ou só perguntando para os professores. Eu preciso de ter um parâmetro para poder investigar todos os 3 extratos, né? Todas as 3 observações. E por isso que é importante a gente ter isso aí em mente e não deixar com que a gente sofra a interferência, onde eu só vou investigar aquilo que, de fato, eu sei que vai ter o resultado que eu preciso. Eu preciso investigar todos os extratos da análise estatística que eu preciso executar. Depois, a amostra semi-probabilística, a gente vai ter a amostra sistemática, a amostra por conglomerados e a amostra por cotas. A amostra sistemática vai ser eu criar uma partição, faço uma partição aí de elementos que eu preciso e a partir dessa partição eu vou e faço o sorteio na primeira partição e depois replico esse valor para as demais partições, como eu expliquei lá na videoaula para vocês. Nesse caso aqui, né? Se a gente tivesse, por exemplo, que obter uma amostra de 2% de 500 pacientes para poder fazer uma pesquisa sobre a entrevista, sobre a opinião de uma clínica lá, né? Aí eu pego esses 500 pacientes e acho, quanto que é 2% de 500? 10. Então, o total que eu vou ter de pacientes são 500. Eu vou dividir esses 500 em 5 partes, né? Em 10 partes, onde cada parte vai ter 50 unidades. Para cada 50 unidades, eu vou lá e faço o sorteio. Faço o sorteio do primeiro, e depois vou replicando até atingir todas as unidades de análise que eu preciso. Eu fiz um exemplozinho lá na videoaula, e aí aqueles que não entenderam lá ou não entenderam aqui, depois pode levantar a mão e perguntar também, que a gente projeta e faz outra aqui também. A amostra por conglomerados é justamente a amostra onde eu vou até o local para poder conseguir encontrar aquela amostra que de fato me interessa, mas quando eu chegar nesse local, esse ambiente onde a gente tem a representação da variável de análise, né, mais favorável, eu vou sortear um ambiente lá e vou fazer todos os entrevistados possíveis que eu conseguir.
Então, eu preciso de fazer uma análise sobre a utilização de ferramentas com pessoas que praticam exercícios. Vou fazer essa análise lá na academia? Pode ser. Vou fazer no McDonald's? Depende. Então, dependendo da área que você vai atuar, você vai conseguir encontrar um maior número de pessoas para aquela análise que você precisa de fazer. Então, estou trabalhando com conglomerados, eu vou até o local fazer essa investigação. Se eu preciso agora de ir até esse local e fazer essa investigação, eu já encontro essas questões mais aplicadas àquele local e vou e faço a investigação naquele local. Professor, eu preciso fazer uma análise sobre o perfil lá de um profissional de determinada área. O que eu posso fazer para poder encontrar esse profissional? Você pode ir até a área específica da onde você vai encontrar esse profissional e trabalhar com isso de forma a acrescentar valor aí no desenvolvimento de vocês. Pessoal, todo mundo que está aqui no chat hoje, está lá no grupo do WhatsApp? Vocês conseguiram encontrar? Tem alguém que não está lá no WhatsApp? Se tiver, né, e vocês quiserem entrar ou não tiver conseguido entrar, por algum motivo, vocês podem chamar aí no privado, no chat, né, ou depois mandar mensagem lá no privado, pode mandar mensagem lá no WhatsApp falando, professor, me inclui no grupo lá, me inclui no grupo que eu estou sem acesso ou não consegui acessar pelo fórum e entrar. Então, 997375948. Vocês podem mandar mensagem no WhatsApp, pedir que eu incluo vocês lá no grupo, tá? Eu já desisti do WhatsApp, o número já desisti de guardar o número de aluno, então fica à vontade de poder mandar a mensagem e falar, não estou no grupo, eu quero entrar. Se não quiser entrar, pode acessar pelo fórum, que eu sempre vou disponibilizar no fórum quando a gente tiver as aulas por aqui. Então, a amostra por conglomerados é justamente conseguir fazer isso. Pode falar, Lucas. Deixa eu te perguntar, essa questão dessa pesquisa estatística, ela é válida para todos os trabalhos ou apenas aquelas pessoas que vão realizar pesquisa em campo, por exemplo, levantando dados? Lucas, assim, depende do ponto de vista que você vai analisar a sua pesquisa. Se a sua pesquisa tiver aí argumentos que você precisa de comprovar com dados, onde você fez levantamento pessoal, foi para campo, aí é óbvio que a gente vai precisar da estatística. O seu caso específico, talvez você não precise de utilizar uma pesquisa estatística. Mas se você quiser, por exemplo, levantar um fundamento de que o algoritmo que você utilizou é mais eficiente do que outro algoritmo e tudo mais, se você conseguir provar isso, aí talvez necessite de uma pesquisa nesse sentido. Vocês estão escutando isso? Entendi. Tá. Puta que pariu. Esses vizinhos. Logo agora. Capoeira é essa aí? Panelaço, cara. Entendi. Eles começam. Aí, eu vou ali na varanda e já volto, hein? Você não vai, não. Você vai ficar aqui. Pessoal, então a amostra por conglomerado é justamente eu vou até esses ambientes onde eu vou encontrar a população que eu preciso. Deixa eu fechar isso aqui para ver se melhora um pouquinho. Mas eu acho que vai melhorar nada. É só fechando. Talvez abaixo. O quarto já está fechado. Tá. Agora a amostra... Bora, galera. Vamos ajudar aí, galera. Vamos pra varanda aí, ó. Não, que varanda aqui, amigo. Fica quieto aí. A amostra por cotas, que é a última amostra que eu mostrei na videoaula para vocês, que é justamente aquela amostra onde a gente trabalha com a definição de que você precisa de julgar para poder fazer a pesquisa. É a amostra onde vocês fazem julgam primeiro, né, tem a intenção, e depois que vocês fazem o julgamento, vocês encontram se de fato aquela amostra é possível ou não para o desenvolvimento de vocês. Beleza quanto a isso aqui? Alguém tem alguma dúvida nesse passo que a gente fez aqui, né, que a gente discutiu até agora? Isso que a gente discutiu, eu já postei para vocês hoje à tarde como um resumo lá em uma videoaula, tá? E é destinado para aquelas pessoas que vão fazer uma pesquisa mais aplicada. Nossa, que vontade de ir lá e bater panela também. Mas, Tô batendo aqui, tô batendo. Tá, fica quieto aí, Júnior. Vamos lá. Eu vou abrir aqui agora nesses slides, todo mundo junto. O pessoal já começou a sair só porque eu brinquei, tá vendo? Vou abrir aqui primeiro
um material que eu vou compartilhar com vocês. Deixa eu abrir aqui. Sim, senhora, tô zoando até agora. Problemas de elaboração da pesquisa. Vamos lá. Inicial teórico. Ó, vou compartilhar. Gente, que é isso? Os caras mais estão com o microfone. Coisa mais importante pra fazer, tipo votar fora Manu. Pois é, mano. Tá, pois é, tem que votar, hein? Vamos lá, vamos compartilhar aqui com vocês agora. Aí o pessoal já começou a sair da sala, já estão revoltados. Ó. Você tem que esperar, pô. Vamos bater a panela aqui rapidão e volta. Não. Galera, ó, esse aqui é o roteiro que eu já compartilhei antes com vocês em relação ao trabalho, né? O roteiro do trabalho fala aí, ó, a primeiro tópico onde vocês precisam de definir o título do trabalho. Então tá aqui, ó. Vou lá definir roteiro para elaboração do trabalho da disciplina metodologia aplicada. Isso aqui vai ser o título do trabalho de vocês. Ah, professor, já estou com alguma coisa pronta e aí eu quero começar a escrever, quero começar a fazer. Como que eu posso começar a fazer? No primeiro momento, vocês vão abrir esse documentozinho aqui, que é o roteiro. Aqueles que não tiverem esse roteiro já podem solicitar, que eu vou compartilhar com vocês. Pegar esse roteiro e colocar lá ó, o título do trabalho, o nome. Aí o professor da disciplina, vocês podem colocar meu nome, aqueles que estão matriculados comigo. Eu abri hoje até para uma galera que não está na turma, né? A galera da mecânica, se vocês quiserem entrar lá, vocês podem entrar. Mas não sei se eles visualizaram isso durante a hora que eu postei lá para eles. Então, aqui na introdução, o que eu posso ter né, de especial na introdução? A introdução do assunto, a gente vai fazer o apanhado em geral, como se tivessem criado a introdução do trabalho por completo de vocês. Essa introdução, então, eu vou ler aqui rápido com vocês, ó, apresentar o assunto do artigo em um único texto corrido, a conceitualização do mesmo, de forma do tema, com o objetivo e finalidade do trabalho. A introdução deve fazer esclarecimento sobre o ponto de vista que vai ser utilizado, o método escolhido e tudo isso. A introdução é eu apresentar a minha problemática. Para eu apresentar a problemática, como a gente já tinha falado na aula pessoalmente lá, o que eu preciso de ter para eu conseguir apresentar essa problemática? Eu preciso de introduzir o assunto. Para toda representação do assunto, na hora de vocês começarem, vocês ou vão elogiar o assunto que vocês possuem, ou vocês vão começar a falar sobre motivação definida, ou vocês vão criticar a situação atual para vocês inserirem a problemática. Então, nessa primeira parte da introdução, e agora falando para todo mundo, né, é necessário colocar aqui artigos, documentos que são comprovados de maneira atual, ou seja, documentos atuais, que vão fazer com que vocês comprovem que o assunto de vocês é claro e o assunto de vocês é pertinente para o desenvolvimento daquele projeto. Deixa eu ver se alguém está com problema. Colocar aqui no chat. Tem que ser 2 páginas da introdução, obrigatoriamente? Não precisa ser necessariamente 2 páginas. 1 página e meia já é legal. Ah, professor, pode ser 1 página? Pode. Dependendo de como você fizer a sua introdução, se você conseguir um tema que é muito restrito, como a gente tem algumas pessoas que estão trabalhando com temas restritos, talvez você não consiga expandir muito até as 2 páginas, né, para poder chegar num resultado aí legal. Mas se você conseguir expandir, você vai ter uma introdução bem definida, bem fechadinha. Mas a introdução que eu falo é só esse primeiro tópico aqui, tá? Vocês têm que ter que no primeiro tópico, esse só de introdução, é 1 página e meia aqui, ó, sem entrar na justificativa. Ou 1 página na introdução e depois vocês começam a justificativa. A justificativa, que é o segundo item da introdução, vocês vão justificar o tema abordado sobre argumentos, reforçando citações, informações quantitativas, se for o caso. Então, indiretamente, na hora que eu fazer a introdução, eu vou retomar o assunto na justificativa. A justificativa é só um argumento a mais. Não é como se a gente estivesse pegando vários argumentos e falasse assim, esse argumento aqui eu vou utilizar na introdução do trabalho, e agora esse aqui, que é um dado quantitativo, eu vou colocar aqui na justificativa do meu tema. Que é diferente de quando a gente está montando um artigo, né? O artigo, propriamente dito, que vai ser no TCC2, vocês vão ver que tudo isso vai estar dentro da introdução.
diretamente aplicado dentro da introdução, né? Não vai estar separadinho como a gente está vendo aqui. Depois a gente tem aqui, ó, delimitação do tema. Delimitar o que será abordado, o que será estudado e até onde conseguirá ir com o estudo proposto. Eu preciso de delimitar o tema porque, dependendo da área que eu estiver atuando, pode ser que o tema fique bem amplo. Ou, se eu estiver trabalhando com estudo de caso, por exemplo, eu colocar aqui o que vai ser feito, aonde vai ser aplicado, qual que é a representação, o tema, de fato, que vocês vão ter. Tá. Beleza. É porque consta a informação aí. Falando das duas páginas, né? Não, então, o que que eu acabei falando com vocês. A necessidade de ter 2 páginas, menos ou mais, isso aí é só uma necessidade para vocês conseguirem explanar o tema, uma ideia. Na hora que vocês vão executar o projeto, na prática, vocês vão ver que alguns temas vocês podem sim diminuir ou aumentar isso aí, tá? É um percentual mais indicativo e não obrigatório para vocês. Depois, o problema da pesquisa, detalhar o problema que será estudado, sempre empregando citações, e o objetivo, que a gente vai dividir aí entre objetivo geral e objetivo específico. Eu vou mostrar para vocês agora um trabalho, tá? De um aluno que eu avaliei no semestre passado. Então, já pode ser amigo de vocês, em alguma matéria, vocês podem conhecer, mas não falem para ele que eu mostrei o trabalho. Tô brincando, ele já sabe, já permitiu que eu mostrasse para vocês como exemplo. Deixa eu abrir aqui. Então, aí, rapaz, aí no aqui. Aqui. Visualizar, preencher. Aqui. Compartilhar agora. Tela compartilhada. Ó, primeiro eu vou olhar aqui o tema, tá? Foi o nome dele é Gustavo, é aluno da computação. A proposta dele foi o seguinte: a proposta de um software a serviço de transporte público como alternativa para a melhoria da mobilidade urbana. Pronto, definiu o tema. Então, ele já colocou ali no tema do trabalho dele tudo que eu preciso saber que vai ser abordado naquele artigo, né? naquela proposta. A proposta dele é desenvolver isso. Então, o título da minha pesquisa ela precisa inicialmente ser clara. Ela precisa de estar bem definida, porque o título vai ser a primeira coisa que o leitor vai ver. Agora não precisa de resumo ainda, mas depois, quando vocês verem o artigo, quando vocês forem para o TCC2, vocês vão ver que a primeira coisa depois do título que precisa ser claro é o resumo. Então, vamos olhar aqui a introdução dele. Ó. Ele começou a falar sobre tecnologia. A tecnologia segue com um constante crescimento, cada vez mais rápida, fazendo benefício de pessoas, auxiliando primeiro o preparo de alimento, a realização de entrevista por vídeo, tempo real, em diferentes lugares do mundo. Com o avanço dos smartphones, chamados celulares inteligentes, muito se é possível realizar com aplicativos, onde, por meio de distribuição centralizada, atinge milhares de pessoas e usuários. Olha, essa informação é uma informação comum. Ela não precisa de uma referência inicial. Por isso que nesse tópico aqui ele pode deixar sem referência nenhuma. Mas quando eu estou trabalhando aqui, nesse primeiro tópico, qual foi o objetivo dele? Apresentar o tópico de tecnologia, o tópico de smartphone, que é onde ele vai desenvolver e para onde ele vai aplicar a problemática. Com o smartphone eu vou conseguir acessar um aplicativo e esse aplicativo vai ser útil para a mobilidade urbana. Isso está apontado para o objetivo, então eu posso deixar na minha introdução. Eu estou fazendo uma análise, né, que parágrafo a parágrafo eu vou precisar de verificar se isso ajuda no desenvolvimento do meu projeto, tá? Então, vamos fazer essa análise constante aqui para vocês verem um exemplo. E aí, na hora que vocês forem fazer, vocês terem um exemplo de referência também para vocês. Ó, o setor de transporte público, utilizado diariamente na população da cidade, vem perdendo usuários por contar com sistemas obsoletos de gerenciamento e ausência de tecnologia. Aqui, nesse ponto, o que é importante? Ele falou uma informação onde ele, como usuário, ele não pode provar.
Ele não pode falar isso aqui sem colocar uma referência. Aqui eu preciso de parar e colocar uma referência. Ó, quem falou que se eu não utilizo esses sistemas de gerenciamento, esses sistemas aí mais aplicados, ou tecnologia no meu sistema de mobilidade urbana, ou sistema de gerenciamento do sistema de transporte público, se eu não utilizo tecnologia, ele vai se tornar obsoleto. Quem falou isso? Quem é você poder falar isso? Mais ou menos essa pergunta você vai ter que se falar para decidir se vai colocar uma referência ou não. Ah, eu sei que isso aqui eu consigo trabalhar e foi visto por Albuquerque. Então, Albuquerque foi um autor que publicou um artigo, publicou um livro, uma tese, uma dissertação, qualquer coisa, que vai ter essa ideia. Agora eu abro um parênteses aqui para vocês. É a ideia, não é esse texto. Tá? O texto que está escrito aqui, ó, o setor de transporte público utilizado diariamente na população da cidade, não pode ser copiado na íntegra do artigo lá de Albuquerque. Você vai ter que escrever aqui qual que foi a informação que ele passou, mas com as suas palavras. Essa citação aqui é uma citação indireta. Quando eu copio o texto exatamente igual, a gente vai ter uma citação direta. Aí vocês podem olhar lá nas normas da ABNT e tudo mais, que citação direta. Você vai ter que colocar itálico, expandido um pouquinho para a lateral, e aí, de fato, falar que você copiou na íntegra o que o autor falou. Qual que é o prejuízo que a gente tem de citação direta? Para projeto de pesquisa, vocês só vão utilizar a citação direta quando o autor que está fazendo essa citação for tipo o pai daquela área. Vou falar sobre as leis de Newton. Não tem como eu ir lá e criar um tópicozinho diferente do que já é feito, do que já é falado, aquilo lá. Então eu posso pegar lá e copiar exatamente o que é na íntegra e colocar. Ou o postulado de alguma lei. Você vai lá e colocar diretamente o que o autor falou. Agora, quando é algo de informação que vocês vão interpretar, vocês não façam a cópia direta e coloquem no trabalho de vocês. Isso aqui, se eu tivesse excluído o Albuquerque, tivesse copiado igualzinho, isso seria plágio. Então, a ideia é que vocês mudem o texto e passem aquilo que vocês estão entendendo. Aí depois ele vem, os cidadãos têm necessidade de se locomoverem para o trabalho, para o lazer, utilizando o ônibus, porém a falta de informações e disponibilidades ao menos acabam sendo prejudicadas o sistema e seu funcionamento. As pessoas precisam se deslocar de um ponto ao outro, mas não possuem meios adequados para obter informações de como realizar o trajeto e acabam esperando longos períodos de tempo nos pontos de ônibus e, por fim, embarcando de um ônibus lotados que poderiam realizar viagens para outras rotas. Olhem só, a linguagem aqui, galera, ela não está uma linguagem bem formal, não está uma linguagem escrita onde o cara foi lá e fez tópico por tópico detalhadinho. Está uma linguagem corrida, uma linguagem usual. Mas não é uma linguagem formal, totalmente formal, porque ele escreveu com as palavras dele e passou a ideia. No desenvolvimento do projeto é exatamente isso que a gente quer. A gente quer que vocês utilizem a interpretação sobre aquilo que vocês estão querendo projetar, sobre o desenvolvimento do projeto. A gente não quer cópias de trabalhos. Então tome cuidado com isso, que às vezes as cópias a gente consegue identificar pela leitura do trabalho de um aluno, por exemplo, quando ele muda drasticamente a postura de palavras, quando ele muda a forma que ele vai se posicionar no texto. Isso é fácil, visivelmente notável quando a gente faz esse tipo de questionamento. Pode falar, Eliezer. Pode abrir o áudio aí e falar, ou então mandar mensagem. É o seguinte, às vezes no trecho lá do artigo que a gente está consultando, o próprio autor cita outro autor. A gente vai citar o nome do artigo que a gente está consultando ou vai citar o terceiro? Aí é o seguinte, vamos imaginar que você tenha, você pegou o trabalho do Gabriel. O Gabriel fez um artigo, e aí dentro do artigo do Gabriel, ele fala do trabalho do Fernando, tá? É isso que você está falando. Só que o trabalho do Gabriel é de 2019, o trabalho do Fernando é lá de 2012, tá? Ambos os trabalhos, tanto do Gabriel e do Fernando, falam sobre energia solar. Então, os dois têm um embasamento bem forte sobre a energia solar. Se o foco do trabalho principal for o mesmo, você pode citar o trabalho do Gabriel e interpretar com as suas palavras o texto no geral. Agora, se for uma informação deslocada, ou seja, o Gabriel foi lá e fez, dentro do parágrafo dele lá, um texto sobre o trabalho dele sobre energia solar. Ele foi lá e fez sobre o uso de tecnologias. Certo? Então, ele pegou um dado sobre algo manual, sobre alguma coisa sobre tecnologia e colocou lá. Aí, nesse caso, como não é um foco do trabalho, como é um ponto deslocado, ao invés de você citar o Gabriel, o que você vai ter que fazer?
acessar o trabalho do Fernando, ou seja, ir lá nas referências do trabalho do Gabriel, buscar a referência do Fernando e citar o trabalho do Fernando com a sua interpretação. O que eu quero dizer com isso? Que quando vocês estiverem fazendo a busca de um autor que cita outro autor, vocês podem fazer a busca do outro autor se for uma informação muito específica, se for dado. Agora, se for uma informação geral do trabalho, que o autor já está discutindo com o passar do tempo, aí vocês podem simplificar com a escrita de vocês e citar o autor mais recente. Isso até o André teve uns problemas disso a gente já tinha até conversado, mas isso é normal, tá, galera? É uma pergunta bastante pertinente e é legal ter escutado isso de vocês, porque é uma dúvida que aparece quando a gente vai fazer o levantamento biográfico. Alguém ia falar alguma coisa e parou? Não, eu queria falar, entendido. Beleza, obrigado. Beleza? É mais ou menos isso. Pode falar. Outra dúvida. Na introdução, eu estou vendo que ele não, em alguns parágrafos, ele não coloca a referência, a não ser aonde ele realmente utilizou, né? Uhum. Pelo menos no desenvolvimento, eu entendi que todo parágrafo tem que ter a referência da onde eu tirei, no referencial teórico. Uhum. Na introdução, então, eu posso escrever, assim, compilar com as minhas próprias palavras, escrever, claro que eu vou ter que utilizar uma referência ou outra durante a introdução, mas não necessariamente todo parágrafo teria que ter uma referência, igual a gente faz no desenvolvimento. Gabriel, se for algo do dia a dia, se for algo que você não precisa de informação técnica, você pode. Se for algo que você precisa de um apanhado técnico, ou seja, olha aqui, a gente está falando de dia a dia, de sociedade, de aplicativos, tudo, mas ele poderia colocar uma referência para poder fortalecer o trabalho? Poderia. Esse menino fechou com 10, não, tá? A nota dele foi 9 e pouquinho. Mas o único desconto que ele teve foi justamente os pontos onde ele podia colocar referência e não colocou. O resto ele fez direitinho. Então, pode colocar? Pode. É legal colocar? Mas você também pode, por exemplo, você falou dos autores, falou o que cada um fez e tudo mais, e depois você vai lá e entra com uma discussão. E aí essa discussão que você faz, você não precisa de citar. Você já pega as informações que você colocou em cima e sintetiza com as suas palavras. Com base nesses autores apresentados acima, é possível verificar isso, é possível afirmar isso. Então você consegue fazer essa discussão sem referenciamento. Vou falar de coisa técnica, coisa que eu preciso de comprovação científica, vou colocar referência, eu não vou ter vergonha de colocar referência, vou colocar as referências que são úteis, tá? É importante ter um trabalho bem referenciado, porque mostra que vocês pesquisaram. Um trabalho que não é referenciado, às vezes, perde pontinho aí por besteira. Vocês estão vendo na tela o artigo compartilhado na íntegra ou tem alguma tela preta na frente ou uma coisa assim? Tá normal, certinho. Normal, né? Tá. É que eu não estou conseguindo acessar o... Tá, beleza. Agora vão continuar aqui, né? Eu falei que vocês queriam mostrar um exemplo legal. Aí, aonde que ele perdeu o ponto aqui, eu acho que foi... nesse slide mesmo aqui, ele já fez uma besteirinha. A dimensão do aumento do constante da população, os mecanismos de transporte, da infraestrutura de comunicação, provoca alterações nas cidades, forçando a implementar uma gestão cada vez mais eficiente e resiliente. Esse parágrafo aqui precisava de uma referência, tá? Tá vendo que tá sem uma referência, mas quando eu estou falando de aumento de população, eu estou falando de cidades a ter gestão e tudo mais, isso aqui precisaria de uma referência, precisaria de alguém que comprove que isso aqui é de fato verdade. Por mais que pareça ser verdade, você precisa de colocar uma referência que fale isso. Então, a resposta a essas cidades, desafios contemporâneos, é sustentada pelo conceito de Smart City, ou cidade inteligente, que é utilizado, que fala um pouquinho sobre as Smart Cities, porque ele quer fazer um software que vai fazer gestão de sistemas de mobilidade. E as Smart Cities, as cidades inteligentes, fazem esse tipo de gestão de mobilidade, né? Então, aqui, eu precisaria de ter uma nova referência. Acho que foi justamente esse ponto aqui que ele mais tomou a punição. Ó. Aqui, ele precisava de uma referência aqui e uma referência aqui. O texto está beleza, mas eu não posso deixar esse texto aqui sem referência. Aí, depois, aqui, começou fazendo certo, corroborando com a problemática. Essa pessoa aqui, que eu não sei nem falar o nome, trazem a definição de Smart Cities como ambientes urbanos que consolidam diferentes tipos de tecnologia de informação e comunicação. Aí fala sobre as Smart Cities e depois vem falando sobre o transporte. Atualmente, o uso de tecnologia de transporte coletivo e tal, faz um referenciado. E olha, a introdução dele já deu 2 páginas, só com esses links.
O bom do texto desse aluno é que ele ficou linkado. Não teve uma dispersão muito grande com assuntos zoados e perdidos. Ele teve um fluxo contínuo. A única coisa que ele perdeu pontuação foi não saber referenciar. E esse ato de eu já mostrar para vocês um exemplo de que o texto está legal, mas que o aluno não soube referenciar, é aí que vocês podem atuar para melhorar o texto de vocês, por exemplo. Usar textos com um referenciado aí bem mais aplicado e desenvolvido. O caso dele, né, de fato, foi conseguir trabalhar com um sistema que estava desenvolvendo a análise mais pontual. Então, é legal a gente ter trabalhos que vocês trazem essas ferramentas mais direcionadas quanto à atuação direta. Então, ó, dispositivos, no final ele fecha assim, ó, aplicativos em destaque como o Uber e o Waze, aqui ele precisava de fazer referência a essas duas empresas, contam com serviços de mapa para auxiliar os usuários de transporte privado. Tais serviços podem interagir com o sistema público, as empresas privadas, para criar uma relação com os usuários que utilizam o sistema de transporte público, podendo vir a ser uma aplicação integrada e indispensável para as pessoas se locomoverem nos ônibus. Então, ele falou o seguinte, por que ao invés de só utilizar esses sistemas onde o Uber está chegando, e aí eu visualizo, por que eu não posso passar isso aí para o sistema dos ônibus, né? Por que eu não utilizo isso para poder fortalecer o sistema de transporte público? Já existem ferramentas da prefeitura que fazem um pouco dessa gestão, mas a ideia dele foi fazer uma gestão integrada desses sistemas. E aí, na justificativa, aí vem a justificativa que a gente tinha acabado de discutir lá atrás, justificativa do tema. Eu vou justificar em cima dessa motivação, é um pouco confuso, por isso que eu decidi trazer um exemplo aqui para vocês, que vai fazer com que a sua justificativa seja pertinente. Ele acabou de falar a motivação, a justificativa ele vai ter que defender o porquê que o sistema que ele vai desenvolver vai ser bom para aquela problemática. Então, ó, existem outros sistemas que auxiliam as pessoas a utilizar o serviço de transporte público, mas são feitos por cima do pressuposto de que os usuários saibam onde devem ser os pontos de ônibus para embarque e desembarque. É como se assim, olha, eu preciso de ir até um lugar, mas eu sei aonde que eu vou parar. A ideia desse projeto é saber onde o usuário está e para onde ele quer ir, e então fornecer quais são as opções de embarque de ônibus a serem escolhidos, informando o real trajeto a ser realizado pelo ônibus, aliado às diferentes opções. Existem ainda os trajetos de tráfego, o tempo previsto, congestionamento, acidentes, entre outras informações que podem auxiliar o serviço a melhorar a forma de chegar ao destino que ele quer. Como o usuário informa onde ele quer ir, pode haver um percurso ser realizado a pé do ponto de embarque até o ponto do ônibus de destino escolhido. Esse também deve ser considerado. Então, o que ele queria fazer? Eu quero sair daqui e ir até, sei lá, um local aí lá no centro. Vou lá e coloco o local. O que eu tenho que fazer para poder ir até o local? Você vai sair daqui, você vai pegar o ônibus, tal, vai até o local tal, e aí de lá você vai andar a pé até tal lugar. Então, é como se estivesse fazendo um aplicativozinho que conseguisse fazer essa gestão, né? De sair e fazer essa trilha dos caminhos. É uma ideia legal, mexe com otimização, mexe com questão de APIs do Google, mexe com tudo isso e você consegue incorporar, porque já existem APIs que fazem isso, do próprio Google, né? Que consegue fazer a mobilidade. Mas agora, integrar isso, eu não preciso de ir lá e mudar, que agora eu vou ir a pé, que eu vou de ônibus. Se você mudar o trajeto para essa forma aqui, você vai ter uma economia de tempo, mas você vai passar por aqui, você vai passar por ali e tudo mais, como se fosse aí um Waze da vida utilizando aí para ônibus. E aí, a delimitação do tema é essa aqui. A delimitação do tema dele que ele está fazendo é falar, o que eu quero fazer é pegar um usuário que vai acessar essa ferramenta, dar 2 pontos e chegar até o final que ele precisa. Essa foi a delimitação do tema dele. Ele não vai fazer nada diferente disso, né? A justificativa, eu acabei pulando, né? Inúmeras pessoas utilizam o transporte público hoje em dia, seja para o trabalho ou lazer, mas encontram dificuldade quando precisam de escolher uma rota ou ir para um lugar novo, não sabendo como fazer esse trajeto, não sabendo como fazer para chegar no destino final. A internet dispõe de recursos que possibilitam as pessoas conhecerem identidades locais, mas se tratando do ônibus, realizar esses percursos fixos para se locomover, não necessariamente é possível determinar onde se embarca, onde vai desembarcar para o destino final. Então ele fez, depois eu posso até compartilhar esse trabalho dele, ele fez uma justificativa maior para o tema dele, que justamente aponta onde ele quer atuar. E depois dessa justificativa ele delimitou
aonde que ele vai estar atuando, como que ele vai estar fazendo, e depois o problema. Qual que é o problema, de fato, na minha pesquisa? O problema é eu conseguir responder essa pergunta com o auxílio de um aplicativo, com informações de tráfego e ambiente. É possível auxiliar os usuários a embarcar nos ônibus com as melhores rotas para o destino final? Essa é a problemática que ele quer fazer, quer desenvolver um aplicativo e no final ele tem uma resposta para essa pergunta. É possível, não é? O usuário foi lá, testou, não deu, não foi legal, ou o aplicativo não foi desenvolvido da forma como ele queria. Esse é o objetivo, né? Da pergunta, a problemática que ele quer fazer, o problema da pesquisa, né? Aí, fiz a problema, vou para o objetivo geral, porque começo com o verbo na definição mais formal, falando lá, desenvolver um aplicativo que forneça tráfego de ônibus com base nos pontos de origem e destinos fornecidos pelo usuário, bem como quais ônibus são permitidos para aquele trajeto, né, que ele está falando. Não falou como vai ser feito, não falou o que ele vai utilizar, não falou nada. O objetivo é desenvolver um aplicativo. Aonde vai ser? Não falou? Até agora não falou nada. O que ele vai fazer, quais são os pontos e tudo mais. Não falou. O objetivo é só criar o aplicativo. Então, o objetivo geral é esse. Pronto. O objetivo geral, que eu vi muitos trabalhos até, alguns trabalhos eu respondi, outros eu ainda tenho que responder lá no fórum também, tem objetivos que tá assim, analisar o potencial disso e apresentar uma solução para aquilo e aquilo. São dois objetivos diferentes. O objetivo geral é um único objetivo. Você vai analisar? Beleza, analisar o potencial de uma ferramenta. Ponto, esse é o seu objetivo geral. No específico que vai entrar as outras possibilidades dos objetivos. Se a gente tiver um trabalho que tem aí 300 coisas não objetivo geral de trabalho, já está errado. Aqui é só um verbo, tá? Vai fornecer aí, ou você vai analisar, ou você vai mostrar, ou você vai apresentar, ou você vai mapear. É o único verbo que você vai estar trabalhando para poder desenvolver esse objetivo geral. Vou para os específicos. Mensurar e exigir o percurso real realizado pelo ônibus. Depois, exibir as informações de tráfego, como o tempo previsto, condicionamentos, as vias existentes durante o percurso, informar a média de pessoas a bordo no ônibus, traçar percursos a pé do ponto de origem até o ponto do ônibus mais próximo para embarque do ponto e desembarque no destino final. Novamente, a linguagem dele está para o nível que ele está acostumado a escrever, um nível mais natural. A linguagem está corrida. Isso é problema? A gente está querendo que vocês comecem a escrever a um nível científico mais apurado? Não. Se vocês utilizarem a linguagem de vocês da forma passada direitinho e tudo mais, não tem problema nenhum. Tá legal o trabalho, eu estou entendendo. O objetivo é passar um projeto, escrever e conseguir colocar esses formatos direitinho. Tá? Nos objetivos gerais específicos, ele fechou o trabalho e aí fez a hipótese dele. Que hipótese vai ser o trabalho? O que ele tem como hipótese de desenvolvimento? Ou seja, o que ele vai tentar provar com o desenvolvimento do trabalho dele. Utilizando o aplicativo, o usuário é capaz de informar a localização atual para onde deseja ir, visualizando no mapa quais são os pontos de embarque e desembarque. Olhem para essa hipótese e visualizem que essa hipótese é bem parecida com a delimitação do tema que está lá em cima. São coisas bem parecidas. Vocês só vão precisar de mudar a forma como vocês vão escrever. No final, não apenas os dados ônibus, mas também o aplicativo também fornece aos usuários dados de tráfego, calcula o tempo e tudo mais, bem como constrangimentos, congestionamentos, acidentes e obras ao longo do caminho. Pronto, fechou. A hipótese dele é que ele vai tentar desenvolver esse aplicativo e que no final esse aplicativo vai fornecer aí o percurso adequado para o usuário. Professor, mas o meu trabalho é diferente. O meu trabalho ele vai estar vinculando isso e aquilo. A gente vai ter uma hipótese diferente. É nisso que a gente vai começar a atuar, né? Numa problemática onde vocês já sabem, onde vocês vão estar trabalhando. Aí agora vocês vão ter que criar a introdução e ir trabalhando em cima da introdução e criando esses tópicos. A partir de hoje vocês já vão conseguir preencher, né? Ou pelo menos tentar preencher esses parágrafos aqui, fazer a introdução, né? Depois fazer a justificativa do tema, delimitação, objetivos, objetivo geral. Aqui o objetivo específico, está linkado aqui no máximo 4 objetivos específicos. Posso colocar mais um, mais outro? Tal? Pode. Nós não vamos deixar fixos esses objetivos no início. Por quê? Quando a gente inicia a pesquisa, a gente começa com uma área. Vocês vão ver que depois que chegar lá no desenvolvimento e tudo mais, pode ser que vocês queiram cortar algum objetivo. Então, no início, não fixem aqui 4. Deixa o máximo de objetivo que vocês quiserem.
E depois, na hora que vocês estiverem fazendo o desenvolvimento lá do texto, do referencial teórico, pode ser que vocês falem assim, opa, aqui não está legal, deixa eu ir lá e restringir, cortar um objetivo. Aí vocês vão delimitando o tema que vocês vão fazer. Por enquanto, deixem isso de forma macro, né? Aquele objetivo que vocês queiram executar, e aí pode ser mais do que 4 objetivos. Vocês podem colocar aí o objetivo mais formal da área de vocês, que vocês estão estudando, para vocês chegarem em objetivos específicos consolidados no final do referencial teórico. Aí fiz a hipótese, depois vou para a metodologia. Aí eu falo, professor, em alguns trabalhos a gente pode colocar o referencial teórico antes da metodologia e fazer esse passo de trazer o referencial teórico e depois jogar a metodologia. Alguns trabalhos fazem que vocês tenham essa necessidade de primeiro falar o referencial teórico e depois aplicar a metodologia. Tá? Principalmente trabalhos que são teóricos, né? Trabalhos que vocês vão fazer análise de literatura e tudo mais, que aí vocês precisam de estudar primeiro o referencial teórico. Aqueles trabalhos onde você precisa de explicar o que você vai fazer adiante, né? Aí você primeiro coloca lá a sua metodologia. Na metodologia, o que eu vou ter? O aluno irá definir com base na revisão bibliográfica os trabalhos preliminares. A metodologia deverá ser utilizada a fim de atingir os objetivos definidos acima. Então, tudo que eu tiver aqui vai ter que atingir alguns dos objetivos, seja o objetivo específico ou objetivo geral. Como todos os objetivos que eu tenho do trabalho apontam para o objetivo geral do trabalho, eu acabo tendo todos os itens aqui apontados justamente para o objetivo geral também. Então, a metodologia deverá ser utilizada para atingir esses objetivos, apresentar o procedimento do trabalho, o material deverá ser utilizado, tratamento da informação, procedimento estatístico, se for o caso. Por isso que aqui eu já dei uma ideia para vocês sobre essa questão da estatística, amostra e tudo mais. Essa sessão deverá detalhar os aspectos da metodologia empregada nas atividades específicas executadas pelo aluno e apresentar a sua relação com a área do curso, a área que vocês decidiram atuar no trabalho de conclusão de curso de vocês aí. Alguém falou mais alguma coisa aqui? Não, né? No WhatsApp. Deixa eu ver se tem alguém perdido aqui. Professor. Pode falar. Só para tirar outra dúvida, porque eu já estou mexendo no desenvolvimento. Você tinha comentado na aula que a gente tem que... Uma das formas de ver se o TCC está bom é se qualquer pessoa lendo entende. Uhum. Mas alguns aspectos técnicos, eu acho que a gente não pode entrar muito a fundo a ponto de qualquer pessoa entender, porque senão o trabalho vai ficar muito extenso e não vai ser objetivo. Assim, que Gabriel, busca? qualquer pessoa da área, pelo menos, né? Que você, assim, por exemplo, se eu estou falando de um assunto técnico que precisa que a pessoa estude aquilo ali, eu vou lá e coloco uma referência. Se ela quiser entender aquilo ali, ela vai buscar aquela referência. Então, quando a gente fala assim, qualquer pessoa vai ter que entender, você vai dar a estrutura necessária para a pessoa ler o seu texto e, se ela não entender, ela buscar onde você está falando daquele assunto. Por isso que a referência é tão importante. O segundo ponto é a leitura que você vai fazer do trabalho. É legal, eu fiz o meu trabalho, a gente já está fazendo o planejamento do TCC2, a gente está em 3 pessoas. O que eu posso fazer? Pedir para o meu colega ler e ver se eu entendi, se ele está conseguindo entender aquilo que eu estou querendo falar. Então, tá legal isso aqui, o que você entendeu? Aí, de acordo com o que você queria passar, a pessoa vai ler e vai falar, eu entendi isso, isso e isso. Então é isso que eu quis falar. Porque às vezes a gente está tão viciado na escrita, e isso é muito comum de acontecer, seja na produção de um artigo, seja na produção de um projeto, ou na produção de um texto qualquer de análise que vocês vão fazer, a gente está tão viciado no desenvolvimento do trabalho, ou na forma escrita, que a gente está escrevendo algo que a gente já tem na cabeça bem definido, só que essa escrita não quer dizer isso. A gente escreveu, a gente lê 50 vezes o mesmo texto, mas aí a gente não consegue achar nenhum erro. Quando uma pessoa de fora pega e lê e fala a interpretação dela, aí você fala, opa, não era isso que eu queria falar. Então, é legal vocês terem esse apanhado também. E não deixarem para a última hora, por quê? Por mais que eu queira desenvolver o meu trabalho de conclusão de curso aí no último dia, isso não vai ficar legal, porque dá para perceber quando a pessoa está fazendo de última hora. Os textos são corridos, as coisas não têm sentido, o texto fica totalmente jogado. Então é legal vocês tomarem cuidado com o deixar para a última hora, porque isso fica visível no texto, ainda mais para quem já está acostumado a fazer revisão de trabalho, tá? Semestre passado eu fiz a revisão de 127 trabalhos, até falei para a galera no início da aula, 127 trabalhos de conclusão de trabalho de
de metodologia aplicada 1, né? Foi trabalhos que eu peguei dos outros cursos, inclusive. Dos 127 trabalhos que eu peguei para analisar, dava para ver, você consegue, com o passador das análises, dá para ver o texto que está legal, o texto que está bagunçado. Então, tudo isso é reflexo do tempo que vocês estão se dedicando. Porque quando eu vou para o meu desenvolvimento, vocês vão achar que é tudo igual. Eu falo assim, pô, mas essa introdução, o trabalho, a delimitação do trabalho, justificativa, motivação, tudo é igual. Vou fazer a mesma coisa, dá vontade de dar Ctrl+C, Ctrl+V. Mas isso a gente só acaba achando isso porque a gente não está se concentrando no tema para o desenvolvimento central que vocês precisam. Então, aí, beleza, Gabriel? Você tinha perguntado? Show, beleza. Outra dúvida que eu tenho é só com relação também algo que você tinha comentado na aula, da gente sempre buscar as referências mais recentes. Mas algumas coisas eu, por exemplo, não vou ter condição de pegar sempre referências a 2015, 2016. Por exemplo, se eu estou falando de transformador, se eu for pegar boas referências, vou pegar Fitzgerald, que tem livro de 2000. Vou pegar Chapman, que tem livro de 2000 também, nessa faixa. Então, às vezes já está com 20 anos. Mas aquilo ali não vai mudar o que está ali. Então, não é só usar recente, né? Eu posso usar referências mais antigas, mas eu posso mesclar bem isso aí no trabalho. É isso mesmo? Isso. Assim, se for uma referência que tipo o bom da literatura, o pai daquela área, aquela pessoa que é inquestionável, que a gente já sabe, eu vou falar de instalações elétricas industriais. Uma MED, eu conheço uma MED. Então eu sei que a definição que ele falar é legal e é importante a gente utilizar isso aí. Beleza, você pode citar, sem problema nenhum, independente de ser atual ou não. Mas quando eu estou trabalhando com artigos, não livros, não referências de tese, artigos que são a discussão, artigos de discussão, artigos mais simples e tudo mais, aí nesses casos é legal a gente pegar artigos mais atuais. Quando é um autor de muita referência, autor de impacto, aí para definir se é um autor de impacto, de fato, você precisa de estar na área, né? Você precisa de estar conhecendo e tudo mais, você vai identificar esse autor. Pensa assim, eu começo a fazer uma pesquisa. Aí, quando eu estou lá falando sobre proteção de sistemas elétricos, eu encontro a palavra Mamed Filho. Aí, beleza. Aí eu passei para um outro artigo, aí vem lá Mamed de novo. Vou para o outro, tá lá Mamed de novo. Toda definição, Mamed. Aí eu falo, então esse cara aqui é a base que eu preciso investigar para poder falar desses sistemas. É a mesma coisa quando eu vou falar de técnicas de pesquisa, né, de literatura. Você vai olhar, tá lá, Gil Andrade. Olha esses dois autores, porque os dois autores são referências quanto à pesquisa, quanto a técnicas de coleta de pesquisa e tudo mais. Então, eu posso utilizar esses dois autores independente do tempo. Agora, se é um artigo que eu achei lá no Google Acadêmico de 2002, só tem uma citação, né? E aí eu vou falar que aquele autor, ele é bom? Não posso falar isso. Então, primeira coisa que eu posso falar em relação a isso, né? Vou abrir aqui para vocês, é até bom vocês levantarem esse tópico para a gente voltar aí a fazer esse tipo de questionamento. Vou compartilhar aqui agora a tela. Já está compartilhado. Vou compartilhar a tela do Google aqui para vocês. Cadê? Isso aqui? Está compartilhada a tela do Google ou a tela do portal? Ainda nada, tá tudo escuro. Tudo escuro, cara. Pô. Do portal agora. Agora do portal. Não pode ver o portal, não. Deixa eu achar aqui. Cadê? Aqui. Cheio. Agora estão vendo a tela do Google Acadêmico aí, né? Sim, não, talvez. Com certeza. Joinha. Viu, joinha. Beleza. Aí eu vou colocar aqui planejamento e controle da produção. Tá? Aí, olhei para o planejamento e controle da produção aqui lá no Google Acadêmico. Aí tem aqui, planejamento e controle da produção. E eu tenho aqui, olha esse autor aqui, esse livro, ou esse Atlas aqui, de 2001. Olha a quantidade de referências, né, a quantidade de autores que citaram ele. 1018 autores citaram ele. Se eu olhar para esse trabalho aqui, eu já sei que ele é um trabalho de impacto, porque muita gente citou ele. Então, em algum momento eu posso pegar e citar ele? Pode. Você vai poder citar esse autor. Ele é um autor de impacto.
Mas eu só vou fazer o meu trabalho com esse autor? Não. Se eu vou fazer o trabalho, eu posso citar ele em algum momento, ok. Mas aí eu vou procurar referências que são atuais, vou colocar aqui agora 2019, vou marcar a caixinha de 2019, e vou procurar pessoas que vão falar se a mesma coisa que ele desenvolveu lá em 2001 ainda continua sendo aplicado hoje, tá? E aí você vai vir, vai pegar os artigos aqui, ó, que já são de 2019, mas que tem as citações, tá? Aqui, ó, esse aqui já tem 225 citações, ó, um livro de 2019, aí outros livros que você vai ter de citações, 2 versões e tudo mais, você vai achar esses livros mais impactantes aqui. Ah, não, mudei de tema agora, quero procurar sobre energia solar, tá? Vou colocar aqui energia solar. Aí, achei o trabalho de energia solar lá de 2019, mas eu quero ver um trabalho de impacto, um trabalho antigo de impacto. Aí você vem e diminui aqui, você pode colocar, eu quero achar um trabalho que é bem citado desde o ano 2000. Então, a gente acha que é o trabalho citado 68 vezes, citado 65 vezes, 28 vezes. Então, esse citado por é legal que a gente já mapeia os trabalhos que são antigos, mas que foram bem citados e bem avaliados. Então, o Atlas de Energia Solar do Brasil, lá de 2006, ele traz um resumo do panorama geral daquele ano. Então, se porventura eu quiser saber informações de 2006 sobre energia solar e comparar com a energia solar de hoje, basta eu pegar o Atlas de 2006, ver como que era, e aí acessar as informações atuais, né, para poder fazer essa comparação. Então, fazer essa análise de ir lá, olhar, ver informações antigas e trazer essas informações para a análise atual, vocês podem utilizar o Google Acadêmico para isso também. É uma ferramenta muito legal. Ah, mas eu quero mudar agora, não quero mais trabalhar com isso de 2016, quero pegar uma coisa de 2020. Aí eu venho aqui, ó, energia solar, estimativa e previsão para o potencial solar. De quanto que é isso aqui? 2020. Eu posso pegar, então, o livro lá de 2006, né? Agora tem o livro de 2020 e ver como que foi a mudança de 2006 para 2020 e utilizar isso como motivação do meu trabalho. Então, desde o ano de 2006, o crescimento de energia tem sido constante. Em 2006, a potência gerada era de tanto. Em 2020, a potência gerada é de tanto. Isso demonstra aí uma previsão de potencial de geração ainda maior para os próximos anos. E aí você criou o primeiro parágrafo do seu trabalho. Usando o quê? Motivação. E aí eu vou citar quem? Vou citar o trabalho lá de 2006, ponto e vírgula, e o trabalho atual do ano 2020. No mesmo parágrafo, eu vou fazer 2 citações. Fulano 2006, ponto e vírgula, fulano 2020. Falando que eu tive o trabalho de procurar essas informações, buscar a atualização dessas informações e depois comparar. Esse tipo de análise é feito quando a gente vai lá e busca esses projetos na literatura e consegue formalizar isso bem definido, né? Então, esses trabalhos todos que estão aqui, se eu pegar e colocar aqui a citação, ó, eu vou ver que isso aqui foi de 2020. Ah, eu quero pegar um artigo maior, quero pesquisar esse termo em inglês. Posso vir colocar aqui o termo em inglês e buscar? Pode buscar e tentar achar essa repercussão, esses artigos mais atuais. Então, a revista Mundo de Energia, Tecnologia e Gestão, de 2020, aí tem aqui esse trabalho, assim por diante. O segundo tópico que é legal também para vocês, assim, aí, tanto na vida acadêmica quanto na vida aí que vocês vão ter para frente, quem vai querer fazer um mestrado, quem vai depois querer atuar, quem vai fazer um trainee também, quiser depois ter publicação de artigo e tudo mais, na hora que vocês vão pesquisando esses artigos, vocês já vão vendo as revistas que recebem esses artigos. Então, se você fizer um trabalho na mesma área daquilo que você está pesquisando, você já sabe para onde você pode enviar esse artigo. Então, é legal a gente conhecer. Como que a primeira pergunta que eu escuto às vezes dos alunos é assim, professor, eu vou fazer um trabalho, mas para onde que eu vou publicar? Essa pergunta do para onde você vai mandar e tudo, você já deveria conseguir responder essa pergunta só pela pesquisa que você fez. Imagina, eu estou fazendo uma pesquisa aqui, mas eu nem sei aonde eu estou pesquisando, né? Eu só estou guardando essas informações, porque eu nem consegui decifrar aonde está essa pergunta, aonde está essa base. Porque se eu usar um sentido crítico para poder conseguir fazer essa análise, aí o Gabriel foi lá e fez um trabalho, começou a fazer um trabalho sobre transformador. Ele foi buscou essas áreas sobre transformador. Então, eu vou colocar aqui armadores elétricos e busca, né?
Aí eu vi aqui, ó, tutorial e tal, automação em relação a isso. Aí eu fui, achei alguma coisa, continuei, fui buscando, aí eu vi aqui e achei esse artigo aqui. Beleza, um estudo de caso. Achei uma revista internacional que fala aí sobre transformadores, que é um tema que eu quero e tudo mais, e eu posso olhar esse tema aqui como base do meu trabalho. Fui lá e fiz o trabalho. Achei um resultado legal, aonde que eu vou mostrar que o meu resultado foi aplicado e que eu fiz a comparação com esse artigo, por exemplo? Vou lá e busco essa base aqui, essa revista, né? E pego essa revista e coloco no Google e busco saber como que eu faço para publicar meu trabalho lá, como que eu faço para poder fazer essa busca mais direcionada para esses elementos. Então, é legal vocês terem essa troca constante aí de informações quando a gente está trabalhando com essa base de saio de um lugar, vou para o próximo, vou para o próximo, vou para o próximo. Então, esse próximo sempre vai depender da área que vocês estão pesquisando, da data que vocês estão tentando encontrar e como vocês querem saber, como vocês querem utilizar isso. Se eu quero achar meu trabalho e falar que ele tem impacto, eu preciso de saber, se esse trabalho for antigo, eu preciso saber que ele é bem citado. Se ele não for bem citado, não tem por que eu estar ali. Se eu colocar aqui o livro lá do Mamed Filho, né? Med Filho, que é um livro que a gente tem aqui de equipamentos elétricos, ó, vocês vão ver que, quanto que ele foi citado? Vou colocar aqui desde 2000 e, sei lá, não sei quanto que teve a primeira versão. Não é 2010, não. Mas, dependendo da área que vocês tiverem, na hora que vocês conseguirem encontrar o livro, ó, todas essas referências utilizaram o Mamed Filho. Então, é uma referência importante, porque todos eles chegaram a utilizar ele. Então, se eu estou vendo que ele é impactante. Então, dependendo do autor, se eu jogar ali e ver que o autor está bem referenciado nos artigos, é importante eu colocar no meu trabalho, porque quando outras pessoas chegarem para poder ver o meu trabalho, elas vão ver que eu estou sintonizado na área. A pior coisa que existe quando a gente vai fazer uma revisão de um trabalho, por exemplo, de artigo, até mesmo para revista, ou quando a gente vai fazer uma revisão, é um trabalho que não possui referências da área. Porque aí você vai verificar que o autor que realizou aquilo não teve o contato de descobrir quem é que tem impacto para aquela área. Se a gente for para a área da produção, por exemplo, existem livros da produção que são referências. Tem um livro lá, um vermelhinho, que eu sempre esqueço o nome, Ju alguma coisa, Jurico, acho que é o nome do livro. Eu acho que é Jurico, quer ver? Deixa eu ver se não é isso, Jurico. Aí aparece um negócio... Não deve ser isso não. Alguém da produção que está aí lembra desse nome? Aí eu vejo que... Não. Tem um livro da engenharia de produção lá que tem um nomezinho bem estranho. Então, aquele nome estranho, na hora que eu bato o olho, eu sei que ele é uma referência da engenharia de produção. Então, esses autores é importante a gente sempre tá sintonizado para, se eu precisar, utilizar ele na minha base de pesquisa e utilizar no meu trabalho para o desenvolvimento mais aplicado, tá? Então, nesse sentido, quando a gente estiver trabalhando com a introdução, vocês vão criar essa perspectiva de fazer essa análise mais aplicada. Eu separei aqui agora para vocês, eu vou mostrar para vocês um outro material que tenta resumir como vocês podem ser direcionados para encontrar o problema da pesquisa de vocês, né? Constantemente eu vou bater nessa tecla para vocês que vocês precisam de achar o objetivo, mas depois que vocês acharem o objetivo, dentro do objetivo vocês têm que criar problemática. Então, problema de pesquisa. Toda pesquisa se inicia com algum tipo de problema ou indagação. Uma pergunta que você precisa de ter uma resposta. Então, constitui o questionário inicial que tentará solucionar na fase de pesquisa. A pergunta que eu preciso de fazer agora na etapa de desenvolvimento, agora na etapa de intervenção. O pessoal está saindo aí da aula, o pessoal está até triste. Vamos lá. Constitui, então, o questionário inicial que a gente vai fazer da pergunta, aquele questionário que a gente começa o projeto, e é elaborado com uma forma de pergunta. Aquela fase lá da introdução, que é problema da pesquisa, ele tem que ser uma pergunta, tem que ter uma interrogação lá. Então, propõe uma solução para que corresponda a uma necessidade social, científica ou teórica. Deve ser claro, preciso, suscetível a uma solução e delimitado na dimensão viável. Não adianta eu pensar que a minha resposta, se eu estou fazendo uma pesquisa com os estudantes aqui de Vitória, como eu tive um grupo de TCC que fez uma pesquisa com estudantes formados de Vitória, pensar que
essa minha pesquisa pode ser aplicada para todos os estudantes do Brasil. Essa pesquisa se estende. Não, o seu foco ele é um foco para aquela população que você escolheu, aquele estudo que você está fazendo. Assim como se o Gabriel hoje, o Guilherme, o Gabriel e o Geraldo escolherem lá um tema e falar assim, a gente vai trabalhar com transformadores desse tipo. E definiu toda a ideia do trabalho, chegou no final, ele pega aquilo ali e vai falar que pode ser replicado para um outro tipo de transformador. Não, não é assim. Você vai ter que ser aplicado para aquela área que vocês estão, de fato, executando e pesquisando, para aquela região que é bem definida, né? Vocês precisam de defender bem esse termo para não ficar perdido ou totalmente... Tá. Foi um menino que mandou mensagem. Agora perguntando de TCC. No segundo ponto, a gente vai falar aqui, ó. As melhores perguntas são aquelas que incluem como, o que, quando e qual. De fato, as perguntas iniciais, né? O que a gente começa aí para poder fazer essas perguntas. Ao se formular uma pergunta, sabe-se com exatidão o tipo de resposta que deve ser procurado. O pesquisador é levado a uma reflexão benéfica e proveitosa sobre o assunto da problematização. Um problema ou uma pergunta fixa extremamente com roteiros inicia o levantamento biográfico para a coleta de dados. Tudo isso aqui para vocês que eu vou deixar disponível lá para vocês é mais ou menos um roteirozinho que vocês precisam de se fazer, né? De vocês lerem para se perguntar sobre o problema que vocês têm. Então, problema de natureza teórica, problema de natureza prática, como que o problema deve ser claro e preciso. E aqui alguns exemplos, olha. Com o novo cálculo, é vantajoso manter essa classe de profissionais no Simples Nacional? O gerenciamento dos resultados pode ser considerado planejamento tributário ou utilização faz com a empresa cometa sonegação fiscal? Então, existem alguns exemplos que estão ali aleatórios, mas que vocês podem imaginar, né, que dentro dessa concepção vocês iriam criar um problema vinculado para o trabalho de vocês. E é mais ou menos nesse estilo. É uma frase que vai questionar a existência do projeto de vocês. Eu já achei minha problemática, já achei o que eu vou fazer, né? Já sei o que eu, de fato, vou querer como solução para a problemática. O que seria o problema? Falar, essa solução que você encontrou, de fato, ela pode ser aplicada para esse problema? É mais ou menos isso. Esse é o problema. A gente faz o link, né? Faz o link da solução com o problema por meio da solução com a problemática por meio dessa pergunta que constitui o problema geral da minha pesquisa. Aí, são duas páginas, três páginas simples para vocês fazerem a reflexão aí, tá? É porque aqui não dá para ver direto. Pulou para a terceira página, mas a terceira página são só essas perguntinhas diretas. Vou compartilhar isso com vocês também para direcionar aí a aplicação direta das dúvidas de vocês. E aí eu tenho o terceiro documento, tá? Que eu também vou compartilhar hoje com vocês, que é... Deixa eu finalizar esse de cá, para poder facilitar para a gente. E aí, esse terceiro documento. Cadê? Está aqui. Esse seu referencial teórico. Tá, cadê você? Nossa, eu fico perdido nesse Zoom. Aí. Vocês estão vendo aí o nome referencial teórico, né? Ou não? Joinha ou não? Tem alguém aí ainda? Sim, sim. Beleza. Aí, vamos olhar para o referencial teórico, visualizar aqui do referencial teórico um pouco de sessão completa, para poder ficar melhor para todo mundo. Aí, nesse referencial teórico, a gente vai fazer, referencial teórico e formulação teórica. Localização do referencial teórico no desenvolvimento, citações diretas e indiretas. Professor, eu preciso de colocar uma citação direta? É obrigatório? Sendo sincero agora, como pesquisador, como professor, como pessoa que está batendo aí, tem tempo nessas questões de pesquisa e desenvolvimento de trabalhos. Quanto mais você evitar citações diretas, melhor vai ser aceito o seu trabalho. Citações diretas, que é quando eu copio e colo igualzinho aquilo que o outro autor falou, sem tirar nem pôr nada, a não ser que seja fórmulas, né? Fórmulas, você pode fazer citação direta sem precisar de alterar nada ou fazer a própria definição mais direta, ou seja, colocar lá a fórmula e a citaçãozinha como as normas da ABNT. Se for um texto, qual é o trabalho que vocês vão ter, a não ser que esse texto seja de uma definição onde você não consiga mudar com a definição lá, que vem lá desde dos tempos remotos, né?
qual o problema que eu tenho de pegar um texto já feito, mudar e colocar com as minhas palavras e falar que aquela citação indireta foi algo que eu li e incluí com as minhas palavras. A utilização de citações diretas e indiretas é permitido? Mas evitem, se vocês depois quiserem pegar esse trabalho de vocês e publicar um artigo, levar para um congresso, ou até mesmo utilizar para poder participar de algum processo seletivo de uma empresa ou tudo mais, evitem essa utilização da citação direta. Isso é meio que mal visto e polui um pouco o trabalho quando vocês utilizam com exagero ou de forma indevida, né? Eu não vou citar um trabalho diretamente, colocar lá o texto igual, se esse autor não é de impacto na literatura. Ou seja, se eu nem verifiquei lá no Google Acadêmico, se ele tem muitas citações, e quando eu falo muitas citações, sim, um nível absurdo de citações mesmo, não adianta eu fazer citação direta desse autor. O Lucas aí da computação, por exemplo, se você vai citar um método de otimização, você pega lá busca tabu. Você vai citar o Grover, que é o autor que fez a meta-heurística da busca tabu. Aí, o autor, na hora que você colocar o nome do autor no Google, vocês vão ver que aparece artigo que tem mais de 20 mil citações. Tá? Tem artigos que são assim. Então, esses artigos não tem o que você mudar. Porque você vai pegar o que ele falou, esse artigo, e vai falar assim, eu vou utilizar essa metodologia proposta por esse cara. Esse cara falou que ela é boa para isso, isso e isso. Então, eu vou utilizar. Aí sim vocês podem fazer citação direta. Então, quantos textos citados devem ser utilizados? Então, vocês podem citar aí no material de pesquisa os livros, artigos, documentos. Aí tem aqui mais ou menos para vocês uma ideia para guiar aquela pessoa que está um pouco perdida, tá? Se eu não estou perdido, se eu entendo o referencial teórico, tá tudo ok, o que eu faço? Eu já meto a mão e vou escrevendo. Agora, se eu estou perdido, eu venho, primeiro parágrafo. O que eu posso fazer para o primeiro parágrafo? Uma apresentação geral da pesquisa científica relacionada ao tema que está sendo estudado. Você falar do tema. Você começar falando do tema, estou falando sobre energia solar, falar que a energia solar é utilizada no mundo e tal, e tal, e tal. Aí depois, segundo parágrafo, você falar um pouco sobre a identificação do assunto, você pode usar uma citação indireta curta, aquela que se reescreve o que leu, mas no caso, faça com que ela tenha até 3 linhas no mesmo parágrafo. Então, vou lá e coloco aqui a citação ali. Depois, terceiro parágrafo, continuação, é só emendar com comentários sobre o conteúdo citado. Você simplesmente vai usar as suas palavras para poder dizer o que você está entendendo sobre aquele assunto, né? E ir lá e fazer citação. E toda vez que a gente estiver fazendo ter esse tipo de ideia para o referencial teórico, galera, é legal utilizar conectivos, né? Linkar os parágrafos utilizando lá os conectivos, adicionalmente, entretanto, contudo, todavia, portanto, utilizar os conectivos para poder fazer a ideia de conectar os parágrafos. Isso é muito importante para a gente trabalhar e definir isso de forma pontual com esses objetivos. Então, não pode deixar os parágrafos soltos. E aí, o quinto parágrafo, sexto parágrafo, sétimo, oitavo, nono, décimo, e aí vocês vão irem aprofundando a partir daí. Então, isso aqui é mais um roteiro para aquelas pessoas que estão paradas, tá? Que estão meio que perdidos, para sentar, poder fazer referencial teórico, ter ideia do que eles vão fazer. Professor, mas, preciso de ter aí 15º parágrafo, preciso ter 15 parágrafos no referencial teórico. 15 parágrafos no referencial teórico, dependendo da sua problemática, é pouco ainda, tá, galera? Porque se eu vou falar, por exemplo, de um método que possui várias aplicações, para cada aplicação eu posso ter um subtópico, então é necessário vocês verificarem qual que é a problemática de vocês, e dependendo de como o assunto for discutido na literatura, se for um assunto que possui muitas referências, por exemplo, você vai gastar um número maior de parágrafos para poder defender a sua problemática. Você precisa de confrontar o que existe na literatura. Então, quanto mais disponível for o assunto, mais informações você vai ter na literatura. Por você ter mais informações na literatura, você vai precisar de mais parágrafos para defender o quanto a sua solução é inovadora ou quanto a sua solução é importante para aquela área. Tenham sempre em mente que quanto mais eu pego um tema que é discutido na literatura, mais as pessoas que estão lendo vão conhecer sobre aquele assunto. Então, a possibilidade de você cometer algum tópico que, de fato, não fique faltando ou fique indevido vai ser maior. Vou falar sobre energia solar. Energia solar muita gente conhece. Vou falar sobre PCP. PCP é um tema da disciplina de engenharia de produção. Eu faço sobre pesquisa operacional. Pegar um trabalho de pesquisa operacional aí da galera,
Eu já vi pesquisa operacional 1, 2, 3, 4 no mestrado, eu fiz pesquisa operacional umas 5 matérias no doutorado. Se eu pegar um trabalho de pesquisa operacional, eu vou saber olhar para aquele trabalho. E eu sei porque pesquisa operacional tem muita coisa na literatura. Otimização é tudo nos dias de hoje. Então, vou falar sobre pesquisa operacional, eu preciso definir bem detalhado o que eu estou trabalhando, porque depois, quando vocês tentarem publicar isso, eu estou falando assim mais para o bem da galera mesmo, mas quando vocês tentarem mandar isso para algum lugar, isso vai ser cobrado. Essa percepção do que vocês estão fazendo vai ser cobrado de vocês. Então, a gente vai tentar levar isso a sério para tentar ajudar depois quando vocês precisarem de utilizar isso para algum fim na vida de vocês. Então, nesse sentido, esse primeiro tópico aí de vocês, eu vou deixar aberto, eu vou colocar esses materiais aí no grupo lá para vocês e vou disponibilizar também esses materiais depois. Deixa eu fechar esse negócio aqui. Vou disponibilizar esse material e vou deixar para vocês lá. E aí vocês vão poder acessar e falar assim, ó, estou querendo isso, estou querendo aquilo, não estou querendo continuar por aqui, estou querendo continuar por ali, para de fato vocês terem uma solução que é pertinente para o assunto que vocês estão querendo executar, tá? Então, vou parar aqui agora, nesse momento, e vou fazer uma pergunta agora para vocês. Alguém quer levantar a mão aí, fazer uma pergunta sobre o que quer executar, que tem alguma dúvida, que pode ser compartilhada com os colegas? Quer parar aqui agora e fazer uma pergunta? Podem fazer. Eu já vi que o Rafael falou assim, ó, professor, quando será a reunião individual para orientação? Né? Essa reunião que a gente vai fazer depois com vocês, no primeiro tópico, se você já definiu a metodologia, o objetivo geral do trabalho de vocês e já está com a introdução pronta, alguma coisa assim, vocês podem pegar e falar, professor, eu estou precisando de um help, coloca lá no grupo, estou precisando de um help, quando é que a gente pode discutir? Aí eu vou montar um horário e a gente vai sentar e fazer, mas lá no grupo tem uma galera que entrou hoje, tem uma galera que ainda não entrou, então constantemente a gente vai ter esses momentos aí. Nesse sábado eu já marquei uma aula com o pessoal de algoritmos no sábado, 5 horas da tarde. Então, no domingo, eu ainda tenho como colocar um horáriozinho lá para atender vocês. Nesse domingo, já vou estar mais folgado, né? Já aprendi a mexer nessas ferramentas. Mas aí vai depender da demanda de vocês também lá. Vocês postarem lá no grupo, o professor já está pronto, a gente precisa conversar, o professor já está pronto, e a gente marca um horário para atender vocês lá no domingo ou então na próxima semana. Mas vai aparecer de acordo com a demanda. Pode falar aí, Geraldo, qual que é a sua pergunta? Ô, Adam, assim, o meu tema seria um comparativo financeiro. Uhum. Então, eu acredito que durante o desenvolvimento eu vou ter que escrever alguns valores, né? Que seria perdas, etc., né? E o que vai economizar de energia, enfim. O meu medo é eu escrever isso de forma a apresentar resultado. A minha dúvida é como eu escrever isso de uma forma que eu não vou estar apresentando resultados. Então, o que você vai ter que fazer? Na sua metodologia, você vai apresentar tudo que você vai aplicar para encontrar esses resultados. Aí você pode falar assim, professor, mas eu já tenho um resultado preliminar. Eu posso colocar lá no final alguma coisa de resultado preliminar que me diz aí a informação que eu tenho, alguma coisa nesse sentido? Você pode incluir, sim, um resultado preliminar ou alguma coisa assim. Até recebi um grupo da produção que eu vi o trabalho dele já está bem consolidado. Eu fiquei uns 2 dias lendo aquele negócio e falei, não, peraí, tem que até marcar uma reunião com o pessoal para poder conversar, porque quando você está definindo o seu trabalho, quando você vai criar esse sistema, não tem problema você já ter um resultado. Isso não é um problema. O problema é você explicar bem detalhado na metodologia como você chegou nesse resultado. Aí você pode falar assim, professor, mas eu estou fazendo um payback, né? E aí eu só vou lá e vou apresentar a fórmula e pronto? Não, você vai apresentar a fórmula, você vai apresentar quais dados serão utilizados, você pode apresentar os próprios dados, você pode colocar um exemplo de aplicação, falar assim, como exemplo do caráter metodológico que será aplicado, vai ser feito assim, assim, assim. Aí você vai lá e coloca um exemplo de como você vai executar o resultado final de uma parcela. E aí você vai criando isso aí para poder deixar mais claro. Então, para aqueles que vão trabalhar com análise financeira, a metodologia vai ter que deixar bem claro quais são os métodos que vocês vão ter que utilizar para comparar, quais são as variáveis que serão comparadas
e como vocês vão validar isso, para poder falar se é barato mesmo, se é eficiente, como que eu vou comparar, da onde que vai sair a conta atual e tudo mais. Beleza? Coada, Pode Beleza. falar isso. seguindo essa mesma linha de raciocínio aí do Geraldo, no caso, eu já tenho os dados do local onde eu vou fazer minha pesquisa, né? No caso, as contas de energia. Então, eu já posso apresentar esses dados entra agora já nesse referencial? Você vai fazer como você vai coletar esses dados. Você vai colocar como você vai coletar esses dados. Você pode colocar os dados, você pode apresentar os dados coletados e tal, como você vai processar esses dados. Você pode falar, pode já incluir lá para até mesmo para você ter um respaldozinho. Mas o resultado não pode ser a coleta dos dados. O resultado vai ser o que você vai utilizar, o que você vai produzir com esses dados. Então, eu posso apresentar os dados? Pode. Até mesmo para validar, para vocês poderem informar quais serão os dados que vocês vão, de fato, analisar, né? Então, você pode incluir, sim, esse dado que você já falou aí. Tá? Beleza. Mais alguém? Sim, não? Ninguém? Professor, Mariana, pode falar, Mariana. boa noite. Boa Então, noite. eu ainda não defini o meu tema, mas eu já tenho umas ideias bem definidas no grupo. Eu vi lá, falando os temas legais sobre os potenciais de energia e tudo mais. Uma ideia assim que eu acho que vocês podem fazer, até chamar vocês em off, ainda vou falar no grupo com vocês, que quando vocês estão em três, vocês já estão pensando no TCC2, vocês estão analisando as potencialidades de aplicação para cada um dos segmentos, eu estou vendo que vocês têm um segmento comum, que é o sistema de energia, mas cada um está trilhando para uma área diferente nesse sistema. Isso é possível? É possível. Vocês podem individualizar e pensar no leque dessa inclusão desses sistemas lá na frente. Ou seja, como que eu vou trabalhar e dizer que os níveis de penetração de energia lá, proveniente de... Eu não vou falar quais são as energias que eu vi lá, mas vamos imaginar. Energia nuclear, energia por meio dos ventos e energia por meio da piezoelétrica, né? As energias lá dos parquinhos das crianças. Como é que eu vou caracterizar cada fonte, aí poderia dividir para cada um dos três, e depois lá na frente vocês juntarem. No TCC2, quando for executar, vocês juntarem tudo que vocês estão vendo, que vocês pegaram no 1 para poder juntar como potencialidade de desenvolvimento da área. Então, é possível também vocês já irem trilhando naquele rumo que vocês mostraram lá que vocês estão querendo fazer. Tá? Ok, obrigada. Eu não falei nada, mas eu vejo, tá vendo? Eu vejo. Tá bom. A minha dificuldade mesmo, assim, particular, sem ser dos meus colegas, foi questão de definição do meu tema. Mas já está pronto o seu tema? Você já sabe, assim, o que eu vou querer responder com a minha pesquisa? Ou não? Pois é. Não, então. Mas já sabe a área que você quer seguir, pelo menos. Então, sim, as áreas estão lá bem definidas. Então, a gente vai trabalhar em cima dessas áreas agora. É legal você já... Assim como a Mariana está abrindo aí, né, essa discussão de falar, professor, eu já sei o tema, mas eu já sei a área, mas eu não sei o tema ainda. É legal você se expressar e falar, professor, eu estou na mesma situação. Levantar a mão e falar, professor, eu também não sei, mas eu já sei a área. Porque aí, nesse sentido, eu posso tentar ajudá-los para poder guiar nessas áreas aí que vocês têm. Abrir uma reunião depois e tentar conversar individual e tudo mais. Mas vocês precisam de ter alguma coisa, algum pensamento. A Mariana já falou que a grande área, ela já sabe. Né? Já tem algumas discussões para poder ajudar ela a definir isso. Alguém mais está nessa situação? Como que vocês estão de maneira geral? Quero escutar vocês agora. Ô, professor Marcelo, boa noite. Ei, Marcelo, pode falar. Assim, essa questão da resposta do problema, eu tô com uma certa dúvida porque eu já comecei a escrever, aí vou ter que voltar reacertando algumas coisas pela aula de hoje. Mas o meu não é assim, como que eu falo, é uma análise qualitativa que eu estou fazendo do software, da aplicação em determinada área. Aí agora me surgiu a dúvida, como que eu vou criar um problema de pesquisa? Que pergunta que eu quero responder se eu estou fazendo uma análise? Estou com uma dúvida nessa parte, entendeu? Então, você vai fazer uma análise. No final dessa análise, você vai avaliar se foi certo com que caráter? Vai ser o quê? Vai ser econômico? Vai ser de eficiência?
Vai ser o quê? Vai ser benefício, perda, tanto econômico como questão de qualidade. Então, você pode verificar o seguinte, se os procedimentos realizados para a metodologia do trabalho conseguem, de fato, responder à pesquisa de pesquisa econômica, pesquisa de desenvolvimento e tudo mais. O que eu vou fazer, Mariana? Mariana não, esqueci seu nome. Marcele. Marcele. Se você quiser depois, compartilha comigo lá, pode chamar no privado, ou então mandar uma mensagem e cobrar. Eu acho que já tem um grupo da produção que me mandou até um trabalho que eu ainda vou olhar, e fala, professor, esse é o meu objetivo geral. Ou eu vou fazer isso. Com esse objetivo geral, você acha que essa pergunta tá legal? Aí, com a primeira ideia sua, eu vou conseguir te responder e falar assim, não, tá legal ou não tá legal. Isso que eu queria, porque eu estava muito na dúvida, porque toda vez que eu começava a pesquisar, eu começava a desenvolver a introdução, aí eu voltava no tema e eu achava que não tá coerente, aí eu mudava alguma coisa. Tá, eu tô mas pode fazer isso. Você tá lá no grupo do WhatsApp, se não tiver, você inclui, já deixei aqui. Você chama lá no privado e fala, professor, meu trabalho é esse e eu vou tentar fazer isso. Vê se tá bom aí. Aí você me manda. Só uma coisa, tá? Se eu não responder no dia, naquele momento, você me cobra no outro dia de novo. Eu vou responder no outro dia ou no momento que eu tiver mais disponível lá. Beleza? Tranquilo, amanhã eu te mando, então. Obrigada. Tá bom. Pessoal, pode continuar. Vão utilizar esse momento aí para vocês tirarem essas dúvidas de vocês, para poder falar, até mesmo para eu me situar como vocês estão. Se tiver alguém que não começou e não fez nada ainda, abre o jogo. Pode falar, professor, não fiz nada. Não tem problema nenhum, tá? É melhor vocês já falarem como vocês estão para eu conseguir preparar materiais que vão ajudar todas as pessoas em todos os níveis. Hoje mesmo, esses PDFs que eu vou postar para vocês. Pode ser que você que não fez ainda essa primeira parte da introdução não vai servir muita coisa do referencial teórico, mas para aquela pessoa que está adiantada, isso vai servir. Se eu verificar que a turma está perdida no início, eu vou ter que desenvolver mais materiais de apoio para o início do trabalho. Então é legal vocês falarem. Quero saber aí, Adaí, Caroline, Hudson, Johnson, Cíntia, Vitor, Bárbara, Alexandre. Ada, pode falar, eu fiz um roteirozinho aqui na questão do desenvolvimento. Eu estou usando aqui um livro como referência, que eu até pesquisei ele aqui, ele tem mais de 1000 citações aqui no Google Acadêmico. Ele é de 2010. Porque na hora de fazer o meu roteiro do que eu vou escrever, apesar de ter em mente o que eu quero fazer, eu fiquei meio perdido o que exatamente eu tenho que escrever e qual que é mais ou menos a sequência. Eu fui nesse livro e dei uma percorrida nele geral e fui meio que separando ali cada tópico que eu queria incluir na minha pesquisa. E meio que baseado no roteiro que o livro foi baseado. Eu posso estar fazendo esse tipo de apanhado assim ou não seria bacana? Então, é o seguinte, você pode fazer o apanhado geral do livro e utilizar a sequência para o seu trabalho? Pode. O que não é bacana? O que não é bacana é eu citar um autor em um parágrafo, aí eu passo o outro, cito o autor de novo, cito o mesmo autor no terceiro parágrafo, pulo 2 parágrafos e começo a citar de novo. Não é legal você citar o mesmo autor em todo o seu trabalho. É legal vocês terem uma ideia de que o autor que vocês vão estar citando, ele precisa de estar vinculado a outros trabalhos também, porque senão você vai estar fazendo uma cópia. Então, usar o livro como você está fazendo como referência do passo a passo é legal. Só toma cuidado, porque, por exemplo, você achou no livro lá que o primeiro tópico você vai falar sobre os sistemas de perdas. Aí você vai alinhar sobre isso. No segundo tópico, você vai verificar os benefícios. Aí os benefícios, você busca na literatura outros autores que falam do mesmo assunto e inclui isso aí como sendo um adicional, né? Você pode utilizar como base da escrita, mas não utilizar somente aquele livro. Vai acrescentando mais autores e mais referências. Entendi. Na verdade, como estou bem no começo ainda aqui do desenvolvimento, eu nem citei ele ainda. Eu só estou usando ele como base. Não, assim, mas você vai citar. Já vai Não, sim, eu vou citar. Eu já citei 2 autores aqui que falam aquele mesmo tema, mas sem citar ainda meio que o livro principal que eu estou usando, né? Mas aí, igual você falou, foi até bom você falar que eu tenho que tomar cuidado para não ficar repetindo toda hora. Sempre tá buscando novas referências. Porque, às vezes, galera, às vezes a gente até esconde o livrinho que a gente está usando como base, né? Eu já fiz isso muitas vezes. Tem um trabalho lá, eu estou usando um trabalho como base,
e eu vou lá e escondo ele para poder não mostrar para o autor que eu estou trabalhando bem parecido com outro trabalho. Só que quando você faz isso, quando você esconde, vai chegar um momento em que seu trabalho vai ficar muito parecido. Então, você pode utilizar algo como referência, mas a sua referência vai ter que estar alinhada aí com outros trabalhos para poder fortalecer o seu trabalho. Até porque, imagina que você esteja olhando aí um autor, um trabalho que é lá de 2015, né? É muito legal fazer isso, pegar um trabalho mais antigo, lá 2014, 2013, referências atuais são acima de 2015, né? Peguei aí um autor de 2014, onde a realidade era um pouco diferente de hoje, 2020, e aí eu vou lá e faço a atualização do trabalho. Eu vejo que hoje já tem mais técnicas, hoje talvez se eu aplicar aquilo ali, até o meio de processamento é diferente, os computadores são mais evoluídos, aí você pode falar assim, pô, professor, mas meu computador é o mesmo, desde 2013, né? Tudo bem, mas o meio da busca que a gente tinha de 2014 para 2020 é diferente, os artigos que foram publicados são diferentes, então a análise que você vai fazer, independente de estar seguindo um artigo lá de 2014, vai ser diferente. Você vai incluir novas modalidades, novas ferramentas, tudo no trabalho que você vai estar desenvolvendo. Beleza? Show, entendido. Tá. Vamos lá, Lucas. Lucas tá quieto hoje. Tá vendo novela. Aderilson tá aí ainda? Tá nada, né? Aderilson só entra, bate ponto e vai embora. Ricardo. Geraldo, Túlio. Luiz. Alonso. Gélis. Aí, Gélis, eu te coloquei na turma pra você fazer pergunta, hein? Pode falar. Adam, é o seguinte, eu fiz os objetivos, o específico e o geral. Uhum. Já tenho noções do que vou fazer já tenho um artigo já que eu já estou modelando, na verdade, o problema. Mas agora eu não sei para onde eu vou apontar. Eu começo a fazer o quê? Justificativa do tema, delimitação. Você vai começar para a introdução. Já posso passar para a introdução, então? Pode, vai pesquisando, você já tem conhecimento sobre o assunto, você já fez algumas coisas sobre o assunto, começa na introdução. Aí você vai primeiro pensar, você já tem a sua problemática? Eu sei que você já tem o método, mas você tem a problemática? Tem a problemática já. Então, começa a atacar a problemática. Se a sua problemática for otimização de sistemas de ferrovias, você vai atacar as ferrovias. Quais são os problemas das ferrovias? Se é a utilização do sistema de transporte, roteirização, você vai atacar o sistema de transporte. Então, você vai ter que ter... Pode falar? Mas tudo isso eu faço na introdução do meu trabalho? Na introdução você vai atacar a problemática. Você não vai falar naquele primeiro passo da introdução a ferramenta que você vai utilizar ainda. A ferramenta vai ser na delimitação do tema, na justificativa, na sua hipótese e tudo mais. Você vai apresentar a ferramenta. Eu vou apresentar a ferramenta de forma completa? Não, você só vai falar o que é. Então, você vai falar, se eu falar sobre mobilidade urbana, você vai falar tudo sobre mobilidade urbana, assim, entre aspas, né? Você vai falar os principais pontos da mobilidade urbana na introdução. Aí, no final, no último parágrafo da introdução, você vai citar a problemática, ó. Devido a todos os problemas da mobilidade urbana, desenvolver uma ferramenta que seja possível minimizar os transtornos causados com o aumento do número de veículos nos últimos anos será muito importante, é muito bacana, sei lá, criou um texto legal lá que vai falar que a sua problemática pode ser, que existe aquela problemática de fato. Depois, você vai fazer a pergunta: desenvolver um método de otimização vinculado ao sistema de transporte urbano pode ser uma alternativa para as atuais problemáticas? Isso pode ser uma pergunta, isso pode ser um problema. Você falou do método, fez a introdução por completo, depois você vai lá e joga essa pergunta. Entendi. Não, beleza. Tá? E assim, galera, quando a gente abrir esses momentos finais na aula, assim, para poder conversar, poder falar e tudo mais, se você quiser compartilhar a tela, abrir e quer compartilhar minha tela, abrir meu objetivo aqui, discutir, podem fazer isso. Esses momentos assim que eu vou dar no final da aula, ou então que a gente vai abrir para discussão no final de semana, é justamente para vocês caminharem com o desenvolvimento de projeto de vocês. Não precisem ter vergonha, por exemplo, vou compartilhar meu projeto com os outros amigos para eles verem tudo mais. Não precisa de ter vergonha. Porque às vezes a gente compartilhar com outras pessoas pode dar ideia para essas pessoas, pode
ter o retorno de outras ideias que essas pessoas podem ter com o nosso trabalho. Então, nesse momento que a gente está aqui, se alguém já tivesse dúvidas que de fato querem tirar, pode levantar a mão e falar: professor, eu posso compartilhar minha tela com meus objetivos geral específico e perguntar? Pode. Beleza. Ninguém está fazendo nenhuma pergunta, pode perguntar. Então, vou perguntar de novo. Tem alguma dúvida? Vocês querem perguntar? Pode fazer. Está aberto para vocês, tá? Olha. Fala aí, Ricardo. É o seguinte, eu e o Guilherme e o Rafael, a gente escolheu um tema em comum, aquela questão para aproveitar depois no TCC2, lá no final. Beleza, a gente escolheu um tema em comum e resolveu particionar ele em 3 etapas. Sim. Um vai apresentar, o outro vai comparar e o outro vai dar mais uma parte de resultados assim, financeiros. A minha dificuldade é o seguinte, eu até já postei lá no fórum, depois você dá uma olhada nos meus objetivos. Joia. A minha parte, eu vou fazer um comparativo da parte de energia nuclear com os outros meios de geração de energia usados no Brasil. A minha dificuldade é o seguinte, como fazer isso sem ficar repetitivo, sem toda hora ficar falando de comparar tal, comparar energia nuclear com energia tal, entendeu? Sem ficar sempre sendo repetitivo. Assim, você vai fazendo a comparação. Então, no primeiro ponto, o que você precisa de fazer para comparar duas coisas? Eu tenho 2 ferramentas e eu preciso de comparar elas. Eu tenho dois ambientes, eu preciso de comparar. No primeiro tópico que a gente tem quando a gente vai fazer comparações ou análises é fazer um mapeamento. Eu posso mapear as perspectivas de futuro, as perspectivas de relação de comercialização. Quando você está falando de fontes de energia, tem um segundo tópico que é muito legal, que quase ninguém ataca, né? Em qualquer pesquisa que se esteja falando, que é a regulamentação. Se você for pensar hoje que a fonte de energia ela pode ser cara, ela é cara por conta da tecnologia que está envolvendo. Mas e a regulamentação? Eu não posso estar trabalhando com incentivos financeiros por conta do governo, ou incentivos que tarifem energias que são mais baratas para poder determinar o patamar igual. Então, além de trabalhar com o ponto de vista financeiro, com análise, faz um mapeamento das perspectivas futuras, faz um mapeamento do que é feito no ambiente fora do Brasil, faz um mapeamento ou a análise, né, comparativa do que é feito lá fora com o que é feito aqui dentro, faz a indicação, né, indicar possibilidades para a redução dos custos, definir quais são as métricas que fazem com que esses sistemas sejam avaliados no âmbito nacional e internacional. Então, quando eu faço comparação, o meio que vai definir se eu vou ter aí questões iguais ou diferentes é nada mais nada menos do que o quanto eu vou investigar na literatura. Se a investigação, a gente está com um problema aí de definir uma métrica para poder separar para vocês para o TCC2, isso aí é com vocês, né? Mas tenham isso em mente. Se eu trabalho com uma ferramenta, eu posso ter o viés ambiental, posso ter o viés econômico, posso ter viés político. Esses 3 pontos são possíveis de se atacar. Eu posso estar falando sobre a situação da poluição com uma fonte. Eu posso falar dessa fonte aqui, se ela não é uma fonte que não é legal quanto a de poluição e tudo mais, eu posso atuar nisso na disponibilidade de matéria-prima, a não atuação daquela matéria-prima para a geração de energia, a disponibilidade em massa daquela matéria-prima. Se a gente estiver trabalhando com outras ferramentas, as políticas públicas que incentivam aquela matéria-prima ou utilização daquilo para a minha fonte. Então, todas as ferramentas que vocês tiverem, até mesmo os meus estão trabalhando com algo mais aplicado, como transformador, eu posso visualizar isso do ponto de vista econômico, né? Sob o ponto de vista político, sob o ponto de vista funcional e sob o ponto de vista ambiental. Essas 3 frentes que a gente vai ter aí, vocês vão conseguir utilizar a criatividade para poder formalizar objetivos que sejam para cada uma dessas áreas, né? Então, vou falar sobre ambiente político, ou seja, como que eu faço para poder pegar uma fonte dessa e permitir que ela se insira no mercado? Eu vou ter que estudar qual que é a legislação que eu tenho aqui, qual que é a legislação lá fora, e como que eu posso pegar os conceitos da legislação lá fora e aplicar aqui no país para poder facilitar o acesso dessas fontes. Olha, um tema puto de um TCC. E é análise financeira também, mas também análise de regulamentação. Então, pense assim, que
todo tema que vocês tiverem pode ter tanto a análise no caráter financeiro quanto a análise no caráter regulamentar. Não adianta eu só ter o melhor produto. O meu produto ele tem que ser capaz de entrar no mercado. E para ele entrar no mercado, ele tem que obedecer às regras, ele tem que obedecer à legislação vigente. E aí, por isso que a gente entra nesse critério aí de políticas públicas também. Beleza? Pode falar isso. Beleza. Duas coisas. O meu trabalho, ele é em grupo, né? Está dividido em 3 categorias. Para redução de conta de energia. Então, já sabe, a Betina com a parte de demanda, o Adair com a parte de consumo e eu com a parte das tarifas. Tem algum problema se a gente entrar um no tema do outro? Porque hora ou outra isso vai acontecer. A gente não vai aprofundar. E outra coisa, no caso das partes das tarifas, quem manda é a regulamentação. Todos os autores, eles sempre que está citando essas partes das tarifas, das modalidades tarifárias, eles citam essa regulamentação. Então, eu poderia só no meu trabalho citar essa regulamentação em vez de citar algum autor? Então, eu só posso citar essa regulamentação? Não é legal. Você pode citar casos onde você tem a aplicação dessa, tipo, artigos que utilizam essa mesma problemática que você está fazendo, problemáticas diferentes, para uma aplicação diferente. Então, eu posso pegar a regulamentação e citar, você vai fazer isso. Mas aí você fala assim, fulano tal, autor tal, pegou, utilizou essa ferramenta, essa tarifa, esse sistema tarifário, para uma aplicação diferente e utilizou e achou um resultado satisfatório. O objetivo em si de utilizar outros autores é que vocês consigam também pegar autores da área, né, e falar que aquilo que você está sendo utilizado, apesar de ser regulamentado na literatura, também é aplicado para outros segmentos ou para outras investigações. Mas você pode utilizar isso aí, e será que vocês estão em 3, particionar e utilizar a mesma base? Pode, mas tomem cuidado. Usar a mesma base não é escrever igual, tá? Escrever, cada um vai ter a sua maneira de escrita. É legal até a gente não ficar de olho no trabalho do coleguinha. Apesar de a gente estar vinculando o futuro de escrever o TCC2 juntos, a gente não ficar vendo o trabalho do outro. Porque se eu ver uma escrita sobre aquilo que eu estou discutindo, automaticamente eu vou escrever algo muito parecido. Então, façam a problemática ser parecida, mas cada um vai seguindo na sua frente, individual. Não deixem o texto ser compartilhado com vocês. Só compartilhem o texto depois, quando ele já estiver bem avançado, porque aí vocês vão melhorar a escrita um do outro. Mas o texto inicial não compartilhe, porque quando vocês compartilham um texto de ideia, o outro vai e trilha por aquele caminho que ele já acha mais pertinente para o assunto. Beleza, Luiz? Show. Show? Tá bom. Victor. As gêmeas nem entraram hoje, né? Tá vendo? Vou até mandar mensagem para ela. Beleza, galera? Nenhuma dúvida? Ô, Adam. Tá ouvindo? Beleza. Ô, Adam, só para ser sincero contigo, eu não cheguei a pesquisar nada depois daquela nossa conversa, não. Porque eu meio que estou me organizando aqui, não só na sua matéria, mas nas demais. Fiquei meio enrolado, para ser sincero, primeira semana de quarentena. Então, eu estou meio que... Essa semana eu vou começar a dar uma pesquisada, qualquer coisa eu posso te mandar uma mensagem para você me auxiliar aí, porque eu tenho aquela sequência lógica que você tinha me indicado a seguir. Eu vou meio que seguir ela aqui o máximo que eu puder para ver se eu consigo desenrolar logo isso. Joia. Eu vou só te pedir o seguinte, Hudson. Na hora que você começar a fazer a pesquisa, ache a grande área. Com essa grande área, fala, eu quero trabalhar nessa área ou nessa, aí você pode chamar lá, a gente senta, manda mensagem, eu até abro uma videoconferência com você e a gente discute sobre isso. Não precisa de ficar desesperado quanto à utilização aí do trabalho no final. A gente ainda tem tempo. O desespero vai ser, galera, se chegar lá no final do primeiro bimestre, lá dia 24 de abril, né? E eu não tiver nem o tema. Aí vocês podem ficar um pouco preocupados. Por quê? Porque a gente já vai, no segundo bimestre, já vai ser o tempo de vocês executarem, de vocês procurarem as coisas, de vocês
refinarem o trabalho. Então, agora é justamente esse momento, vocês procurarem. Pode ficar tranquilo de, agora que eu estou com tempo, eu vou sentar, vou fazer? Faz. Sentiu, tem alguma coisa de ideia já para a área? Quer bater um papo? Manda lá no WhatsApp, professor, eu quero conversar com você. Tem como a gente marcar uma reunião esses dias aí? Aí, de acordo com o que você tiver, irmão, já, você me manda, eu dou uma olhada e a gente marca um horário para poder conversar. Isso aí, sem dúvida. Se eu não responder na hora, como eu fiz aquele dia, manda outra mensagem que eu respondo sim, tá? Só seja insistente que eu respondo lá. Tá tranquilo, então. Beleza. Valeu. Beleza? Então, vou finalizar por aqui hoje. No sábado eu vou ter um segundo momento. Eu peço aí para aqueles que já tiverem essa ideia, trazerem lá no sábado e vão conversando, vão usando o grupo lá. Aqueles que sabem que estão na disciplina e não estão lá no grupo, pode compartilhar o link do grupo para a gente aproveitar esse momento aí juntos. Beleza, galera? Valeu, boa noite a todos. Vai. Valeu, galera, boa noite aí. Pode falar, Guilherme. Vou te mandar uma mensagem no privado aí sobre uma dúvida que eu tenho. Responde aí, por favor. Eu vou Demora não. Você tinha até agora para poder perguntar. Até mais. Não, eu tava esperando os outros, pô. Deixar priorizado pros outros. Pergunta logo, Guilherme, porque pergunta logo que é parecido com o meu, seu tema, aí tira a minha dúvida também, vai saber. Pergunta logo aí. Não. É só uma questão de referência só. Tá, eu vou olhar lá no WhatsApp. Valeu, galera. Ei, boa noite. Adam. Oi, pode falar. Boa noite. Eu te mandei uma mensagem lá no WhatsApp só para você responder a gente lá no grupo. Do grupo, né? Mas então, Mariana, eu olhei que vocês já estão com o trabalho bem adiantado. É porque eu não tive tempo de sentar e olhar, mas eu vou responder sim você. Mas me cobra lá. Eu vou te pedir ainda mais. Na quarta-feira, que é amanhã, eu tenho um tempinho à tarde mais tranquilo, depois das 3 horas. Amanhã, então, eu consigo pegar e olhar o trabalho direitinho para poder dar um feedback para vocês, tá? Então tá. Eu fico no aguardo, então. Eu te mandei mensagem no privado lá. Tá. Não, eu vi o trabalho. Até comentei durante a aula que tinha um grupo da produção que tinha me mandado trabalho eu vi. e que já tinha olhado. Mas eu vou responder. Tá bom? Tá bom. Obrigadão, tá? Valeu, Mariana. Beleza, pessoal? Tem gente aí ainda? Tchau. Beleza. Boa noite, professor. Boa noite, professor. professor. Até mais. Valeu. Tchau. Valeu.